A história começou na cidade de Xangai. Dentro de casa, uma mãe embalava seu bebê recém-nascido, expressando o quanto ele era sortudo por dormir tranquilamente após se alimentar, enquanto ela havia perdido muito sono cuidando dele. Apesar do cansaço, ela sentia que valia a pena, desde que ele crescesse saudável. O bebê, Lin Zixin, absorvia energia silenciosamente enquanto se alimentava. Por dentro, ele percebeu que havia reencarnado no corpo de um recém-nascido, cujo cérebro ainda não estava totalmente desenvolvido. Logo, uma janela de status apareceu, mostrando seu nome, idade de 33 dias e nível biológico comum, sem atributos. Ele, então, entendeu que possuía uma habilidade de trapaça. Aos 3 meses, sua mãe admirava o quão bem comportado ele era, e seu pai comentava que ele claramente era talentoso e que um dia se tornaria um poderoso fusor de genes ou, no mínimo, um ciborgue. Durante esse período, Lin Zixin completou sua primeira tarefa do sistema ao chutar as pernas 10.000 vezes. Ele ganhou a habilidade Usar e Avançar, que fortalecia qualquer parte do corpo que ele treinasse continuamente. Enquanto sentia sua força aumentar aos poucos, ele se perguntava sobre o significado de fusores de genes e ciborgues, comparando-os em sua mente a heróis como Homem-Aranha ou Homem de Ferro. Aos 4 meses, ele já havia aprendido a sentar e engatinhar, tomando cuidado para não alarmar seus pais com um progresso tão rápido. Ele treinava secretamente à noite, ganhando vitalidade, coordenação e proficiência em engatinhar. Aos 5 meses, ele conseguiu andar sozinho e notou com orgulho quão cedo havia alcançado isso. Aos 6 meses, sentiu que era seguro revelar algum progresso aos pais. Sentado com eles no sofá, mostrou que podia sentar e engatinhar sem dificuldade. Enquanto assistia às notícias, ele aprendeu mais sobre o mundo. Reportagens falavam de bestas aparentes, criaturas aterrorizantes nascidas de mutações na Terra. Para resisti-las, a humanidade se dividiu em 2 forças: ciborgues, que dependiam de tecnologia avançada, e fusores de genes, que modificavam seus genes para obter poder. Percebendo que esta Terra era diferente da que ele conhecia, ele entendeu o perigo ao seu redor. Mesmo assim, Lin Zixin lembrou a si mesmo que tinha um sistema próprio. Para sobreviver, ele precisava crescer constantemente, permanecer escondido e continuar evoluindo nesse mundo hostil. Um dia, uma nova vizinha chegou. Ela se apresentou como Zuan, trazendo um presente de boas-vindas e explicando que morava ao lado. Com ela estavam seu marido, Shen Yi, e sua jovem filha, Shen Qinghen. Para Lin Zixin, essa garota se tornou sua primeira amiga neste novo mundo, embora na época ele não soubesse que seus futuros se tornariam profundamente conectados. Aos 7 meses, seu crescimento era impressionante. Ele já conseguia correr, ganhando melhorias em vitalidade, coordenação, velocidade e técnica. Logo passou a pular, desenvolvendo músculos fortes nas pernas, saltos mais altos e técnica refinada. Ele também praticava falar sozinho, o que aumentava seu espírito, expressão e habilidades linguísticas. Graças à habilidade Usar e Avançar, ele dominou habilidades básicas como correr, pular e linguagem. Aos 8 meses, ele se desafiou ainda mais, conseguindo fazer abdominais e flexões, mas só ousava treinar assim quando seus pais não estavam por perto. Eventualmente, sua mãe entrou inesperadamente e ficou chocada ao ver seu bebê fazendo abdominais. Confusa, ela se perguntou em voz alta o que estava acontecendo. Para se tranquilizar, ela convenceu a si mesma de que era apenas uma alucinação causada pelo estresse de escrever seus romances. Aproveitando isso, Lin Zixin fingiu dormir, secretamente aliviado por tê-la enganado por enquanto. Alguns dias depois, enquanto dava banho nele, sua mãe de repente chamou seu marido alarmada. Ela notou que seu bebê já tinha abdominais visíveis com apenas 8 meses. Seu pai correu até lá, atônito, e pensou no quanto Zixin já tinha um apetite enorme. Combinado com músculos definidos, tudo parecia extraordinário demais. Após juntar as peças, ele declarou que seu filho devia ser um prodígio raro, certo de que teria um futuro brilhante e provavelmente se tornaria um fusor de genes, ou, no mínimo, um ciborgue. Lin Zixin reconheceu silenciosamente o quão perto seu segredo esteve de ser descoberto. Felizmente, a imaginação de seu pai forneceu a explicação perfeita. Ter pais escritores de web novels, ele pensou, era inesperadamente conveniente. Mais tarde, enquanto assistia televisão com sua mãe, ele descobriu que não era o único gênio neste mundo mutado. As notícias relatavam sobre um jovem talentoso no exército de artes marciais da capital
que com apenas 2 anos já conseguia levantar um haltere de 20 quilos com uma mão. Sua mãe o elogiou com orgulho, convencida de que ele nunca ficaria atrás dos chamados prodígios de famílias de elite. Ouvindo isso, Zixin pensou que ela realmente tinha um bom julgamento, embora se perguntasse silenciosamente se conseguiria levantar 20 quilos quando chegasse aos 2 anos. Quando atingiu essa idade, ele provou estar certo. Com a ajuda de seu sistema e treinamento incansável, ele conseguia facilmente levantar 20 quilos com uma mão. Mas, justo quando celebrava seu progresso, foi surpreendido quando sua vizinha chamou, anunciando que Han havia vindo brincar. Embora relutante, Zixin saiu e logo ficou cara a cara com Shen Qinhan. Aos 2 anos, ela ainda falava como bebê e não era muito clara em suas palavras. Ela lhe ofereceu um doce, que ele aceitou educadamente. Apesar das diferenças, os dois se tornaram inseparáveis. Han Hen frequentemente se agarrava a ele, e Zixin usava seu pequeno tamanho como peso extra para seu treinamento, carregando-a nas costas durante exercícios. Ainda assim, havia um problema. Às vezes, seu colete de peso vazava, deixando-o exasperado. Aos 3 anos, sua força cresceu ainda mais. Ele conseguia levantar 40 quilos com uma mão, superando até o prodígio da capital que aparecia nas manchetes. Mesmo assim, seu nível biológico permanecia no nível comum 1, apesar de sua habilidade usar e avançar. Isso levou a questionar o quão poderoso seria alguém no nível comum 2 e até onde os limites humanos poderiam se estender. Pela primeira vez, ele saiu para o mundo exterior. Nas ruas, viu figuras estranhas, mutantes e ciborgues, que deviam ser os fusores de genes e ciborgues que ele ouvira falar. Curioso, decidiu que o melhor lugar para encontrar respostas era a biblioteca. Como seus pais não permitiam que ele usasse dispositivos eletrônicos livremente, ele foi com sua mãe, Zhuang e Shen Qingan, à biblioteca. Sua mãe e Zhuang ficaram curiosas sobre por que ele gostava de ler esses livros, presumindo que devia ser porque ele herdara traços de gênio. Mesmo quando Han Hen tentava oferecer biscoitos, Ziqin recusava educadamente, dizendo que preferia ler. Através desses livros, Ziqin obteve uma compreensão mais profunda do mundo mutado. Registros de ruínas antigas explicavam que os seres vivos eram divididos em 6 níveis biológicos: comum, avançado, raro, épico, lendário e mítico. Cada nível tinha subdivisões, mostrando o quão vasto era o abismo entre o mais baixo e o mais alto. Percebendo isso, Ziqin entendeu que, ainda no estágio comum, ele mal era mais forte que uma formiga em comparação com os níveis superiores. Ele decidiu que precisava treinar mais intensamente enquanto permanecia discreto. Caso contrário, sobreviver neste mundo perigoso seria impossível. Aos 4 anos, o sistema de Zixin atribuiu a ele uma nova tarefa: treinar não apenas seu corpo, mas também sua mente através da leitura. Isso lhe deu a habilidade de acumular conhecimento e compreensão rapidamente. Nessa época, ele também começou o jardim de infância. Sua professora, a senhorita Zheng Mei, guiava a classe enquanto Zixin frequentava ao lado de Shen Qingan. Logo depois, Zixin avançou para o nível comum 2. Suas habilidades físicas dispararam. Ele conseguia levantar 80 quilos com uma mão, pular até 1,2 metros e correr 100 metros em menos de 11 segundos. Mas com grande poder vinha responsabilidade. Quando King Hanhen foi intimidada no jardim de infância e zombada por molhar a cama, Zixin não pôde ignorar. Ele interveio declarando que qualquer um que ousasse intimidá-la teria que enfrentá-lo. Suas palavras ousadas assustaram as crianças, que imediatamente recuaram com medo. Esse incidente desencadeou uma recompensa do sistema. Ele completou sua missão e ganhou o título de Rei das Crianças do Jardim de Infância. Pela primeira vez, Zixin percebeu que podia completar várias missões ao mesmo tempo, o que significava ainda mais progresso. Meio ano depois, seus esforços valeram a pena. Ele completou a missão de leitura e recebeu o atributo Rota Celestial da Sabedoria. A partir de então, sua capacidade de aprendizado atingiu o auge, superando até os limites humanos normais. O tempo passou rapidamente. Em pouco tempo, ele e King Hanhen estavam com quase 7 anos prestes a se formar no jardim de infância juntos. Antes de começar a escola primária, Zixin passou suas férias treinando ainda mais intensamente. Ele conseguia levantar 200 quilos, pular 2 metros e correr 100 metros em menos de 8 segundos. Graças à Rota Celestial da Sabedoria, ele também completou a maior parte do currículo da escola primária com antecedência, visando conquistar o título de cão-alfa da escola primária. Quando começou oficialmente na escola primária Sunshine, sua vida escolar era muito mais fácil em comparação com os outros. As competições pareciam simples, já que ele já havia estudado antes. Ele rapidamente subiu ao topo, ganhando prêmios em acadêmicos.
mas seu verdadeiro foco permanecia em desbloquear o próximo título do sistema. Fora dos estudos, ele frequentemente usava seu tempo livre para tutorar Shen Qingan. Embora ela não fosse naturalmente talentosa, sua diligência e personalidade brilhante permitiam que ela ficasse em segundo lugar na classe, logo atrás de Zixin, que sempre mantinha o primeiro lugar para desbloquear o título mais rápido. Zixin também participou de todos os eventos esportivos da escola, quebrando recordes um após o outro. Uma aluna transferida, chamada Bizu, chegou à sua classe. Enquanto Shen Qing Hanhen admirava sua beleza, Zixin estava mais preocupado com o que aquela aura significava. Ele se perguntava se ela poderia ser uma fusora de genes, ou talvez descendente de uma. Apesar da curiosidade que ela despertava, Bizu permanecia distante. Ela evitava interações, raramente falava e frequentemente ficava imóvel em sua carteira após o fim das aulas. No início, toda a classe ficou intrigada com ela, mas com o passar dos dias, seu silêncio apenas aprofundava o mistério ao seu redor. A princípio, o comportamento distante de Bizu deixava seus colegas curiosos, mas com o tempo, eles perderam o interesse e a deixaram sozinha. Por mais de um mês, ela permaneceu quieta até que algo incomum aconteceu. Ela começou a secretar um estranho líquido branco com um odor fétido. Os outros alunos notaram e zombaram dela, dizendo que ela não parecia mais pura. O bullying escalou, com um garoto até jogando água sobre ela, fingindo ajudar a limpá-la. Bizu cerrou os punhos, tremendo. Enquanto a classe ria de sua humilhação, Shen Qing Hanhen, preocupada com ela, pediu a Zixin que interviesse. Zixin concordou. Ele avançou, sua mera presença silenciando os valentões. Fixando o olhar em um deles, ordenou que limpasse a água da carteira de Bizu. O garoto, aterrorizado, obedeceu rapidamente. Em seguida, Zixin exigiu que todos que intimidaram Bizu se desculpassem imediatamente. Ninguém ousou recusar. Um a um, eles pediram desculpas, prometendo nunca mais intimidá-la. Embora Zixin ainda não entendesse completamente a aura misteriosa de Bizu, naquele momento, ela era apenas uma garota que precisava de proteção. Com ele ao seu lado, ninguém na classe ousava tocá-la novamente. Após ser defendida por Zixin e Shen Qing Hanhen, Bizu finalmente se abriu. Ela os agradeceu sinceramente, com a voz trêmula de gratidão. Qing Hanhen a tranquilizou calorosamente, dizendo que colegas de classe deveriam ajudar uns aos outros. A partir daquele dia, ela tentou se aproximar de Bizu, muitas vezes puxando Zixin junto. Sempre que Bizu tinha lanches, ela os compartilhava com seus novos amigos. No entanto, no fundo, ela ainda lutava contra a insegurança, preocupada com seu cheiro, perguntando se eles sentiam repulsa por ela. Qing Hanhen rejeitou firmemente a ideia, dizendo que nunca pensaria assim e prometendo que sua amizade duraria para sempre. Zixin também ficou ao lado em silêncio, fazendo-a se sentir incluída. Para Bizu, que sempre fora isolada e rejeitada, a bondade deles parecia um sonho. Lágrimas brotaram enquanto ela aceitava a amizade deles. Em retribuição, ela lhes deu um presente, um colar com presas de besta, o presente precioso de sua mãe, esperando que simbolizasse seu vínculo eterno. Os três prometeram ser amigos para sempre, gritando isso com alegria. Por um tempo, seus dias foram preenchidos com calor e companheirismo. Mas, justo quando Qing Hanhen pensou que essa felicidade duraria, a notícia chegou de que Bizu havia se transferido repentinamente, deixando confusão e tristeza. Zixin confirmou que viu pessoalmente Bizu preenchendo os papéis de retirada. Mais tarde, ele a viu saindo do escritório do diretor acompanhada por um homem de aparência poderosa, com suas informações mantidas confidenciais. Observando de longe, ele percebeu que a identidade dela estava longe de ser comum. A partir daquele dia, ela desapareceu de suas vidas, tornando-se apenas uma memória passageira de sua infância. A vida seguiu em frente. Em casa, Zixin continuou a treinar corpo e mente. Usando seu conhecimento, ele até aprendeu técnicas de massagem profissional, surpreendendo sua mãe com sua eficácia. Mas logo sua atenção mudou quando as notícias começaram a relatar sobre um jovem prodígio de Kyoto. Esse garoto, aos 10 anos, já havia passado por fusão genética e exibia uma força esmagadora, até levantando uma rocha enorme com uma mão. Zixin comparou as façanhas do prodígio com seu próprio progresso. Sem nenhuma fusão genética, ele já era capaz de levantar pesos incríveis, provando que seu potencial poderia ser ainda maior. Ainda assim, ele entendia o que significava ser pressionado por tal competição. Mas antes que pudesse focar em seu próprio caminho, uma notícia urgente apareceu na tela. Um país vizinho havia sido atingido por um ataque devastador de bestas aparentes. Imagens de testemunhas revelaram enxames de ratos aparentes gigantes causando caos na cidade. Em meio ao caos,
Uma mulher gritava por ajuda enquanto uma das criaturas monstruosas avançava contra ela, suas mandíbulas se fechando. A investigação confirmou que hereges estavam por trás do recente ataque de ratos aparentes, secretamente atiçando as chamas nas sombras. Durante uma coletiva de imprensa, foi revelado que o chamado culto era uma organização anti-humana criada por traidores da humanidade para seus próprios objetivos egoístas. Eles se aliaram às bestas aparentes e lançaram ataques pelo mundo. As autoridades pediram que outras nações ajudassem a proteger o país na eliminação desses hereges. Enquanto isso, Zitin refletiu que teve sorte de nascer em uma nação poderosa. O país proporcionava estabilidade, o que lhe dava um ambiente onde podia se manter discreto e continuar ficando mais forte. Seus olhos se arregalaram quando o som de estrondos sônicos ecoou do lado de fora de sua janela. Curioso e cauteloso, ele se aproximou, afastou a cortina e viu esquadrões de ciborgues oficiais voando pelo céu noturno. Observando isso, ele esperava que nada de ruim estivesse prestes a acontecer. Na manhã seguinte, Zitin saiu de casa e encontrou Shen Qingan, que o cumprimentou pedindo desculpas por fazê-lo esperar. Enquanto caminhavam juntos, a presa de besta dela começou a brilhar de repente. Surpreso, Zitin apontou, reconhecendo-a como a presa de uma besta aparente. Shen Qingan a ergueu enquanto ela emitia uma aura fraca. O brilho durou apenas um momento, e eles decidiram não pensar muito nisso. Ainda assim, Zitin não pôde ignorar a conexão entre os ciborgues reunidos na noite anterior e o brilho repentino da presa, sentindo um crescente desconforto de que algo estava prestes a acontecer. Enquanto Zitin e Shen Qingan caminhavam, uma mulher os admirou, chamando-os de adoráveis e perguntando se eram irmãos. Shen Qingan esclareceu rapidamente que não eram irmãos, mas amigos de infância e melhores amigos. A mulher sorriu, admitindo que sentia inveja e desejava ter um amigo de infância também. Então, com uma expressão astuta, perguntou se eles estavam indo para a escola sozinhos e onde estavam seus pais. Zitin segurou a mão dela e disse firmemente para parar de falar. Ele a puxou, lembrando que chegariam atrasados, e os dois se apressaram. No caminho, Zitin a alertou para não responder a todas as perguntas de um estranho. Shen Qingan assentiu, dizendo que entendeu. Mais tarde, após a escola, os dois caminhavam por um beco tranquilo. Shen Qingan comentou que parecia assustador, mas Zitin explicou que toda a área estava programada para demolição e, como todos já haviam se mudado, era naturalmente silenciosa. Naquele momento, a mulher reapareceu, revelando que estava esperando por eles. Falando em um dispositivo, ela informou alguém chamado Shang, que havia encontrado as crianças. Zitin percebeu que ela o seguira, mesmo tendo ele tomado uma rota diferente para casa para evitá-la. A mulher tentou agir de forma amigável, oferecendo levá-los para sua casa para comer doces. Um homem ao lado dela zombou, dizendo que ela falava demais e sugeriu que apenas nocauteassem as crianças e as arrastassem. Ele avançou, gritando que estava com pressa para vendê-los por dinheiro. Antes que o bandido pudesse agarrá-los, Zitin deu um passo à frente e desferiu um soco poderoso, mandando o homem voando. A mulher observou incrédula, chocada que um aluno do ensino fundamental pudesse derrubar um homem adulto. Zitin não parou por aí, imediatamente avançando contra ela, seus punhos acertando com força explosiva. Após derrubar os bandidos, Zitin cerrou o punho com força. Ele percebeu que não havia adultos ou autoridades por perto, o que significava que, se quisesse proteger Shen Qingan, teria que resolver as coisas sozinho. Mas antes que pudesse agir mais, o chão começou a tremer. Um terremoto sacudiu o beco, deixando Zitin e Shen Qingan assustados. Olhando para cima, seus olhos se arregalaram quando um rato aparente gigante apareceu, sua forma monstruosa se elevando sobre os prédios. A criatura rugiu, suas mandíbulas enormes se fechando enquanto descia sobre a mulher, devorando-a instantaneamente. Zitin reconheceu o perigo imediatamente, puxando Shen Qingan para perto e instando-a a correr. Carregando Shen Qingan nos braços, Zitin correu pelas ruas estreitas, determinado a levá-la para um lugar seguro. Justo quando o rato se aproximava, um estrondo sônico cortou o ar. Um ciborgue desceu em velocidade incrível, aterrissando entre eles e a besta. Shen Qingan exclamou, perguntando se era realmente um ciborgue. Zitin estreitou os olhos, percebendo quão rápido ele se movia. O ciborgue imediatamente carregou energia, anunciando seu ataque, e então lançou bombas de fumaça anestésica em direção ao rato. Explosões seguiram enquanto a besta cambaleava, mas a luta estava longe de terminar. O rato aparente resistia ferozmente, forçando o ciborgue a continuar seu ataque. Apesar de seu poder, a força do rato provou ser esmagadora e a batalha se prolongou.
Observando de perto, Zitin pensou que o nível da ciborgue provavelmente não era muito alto. Ele lembrou de seu próprio encontro com um rato aparente, onde precisou enfraquecê-lo com dardos tranquilizantes e ainda lutou por 7 minutos em combate corpo a corpo para finalmente derrubá-lo. Zitin refletiu sobre a luta, lembrando-se do quão difícil era lidar com ratos aparentes gigantes. Eles podiam crescer mais de 8 metros de comprimento, e com sua natureza feroz, até ciborgues geralmente tinham dificuldade em enfrentá-los. Ele se sentiu sortudo por ter escapado do perigo no dia anterior. Ainda assim, ele percebeu que a intensidade de seu treinamento atual não era suficiente, e ele precisava se esforçar mais. Durante seus treinos, notificações do sistema apareciam, mostrando os ganhos de seus agachamentos com peso, que melhoraram sua vitalidade, força nas pernas e proficiência. Embora a ameaça dos ratos aparentes permanecesse, a vida seguia como de costume. Não muito tempo depois, Zitin e Shen Qinghan comemoraram seu 9º aniversário juntos. Cercados pela família, eles fizeram seus pedidos, apagaram as velas e trocaram presentes. Shen Qinghan recebeu um grampo de cabelo de madeira entalhado de Zitin, que ele fez usando sua rota celestial da sabedoria. Ela adorou, sorrindo feliz enquanto o agradecia. O tempo passou rapidamente, e num piscar de olhos, eles se formaram no ensino fundamental e avançaram para o ensino médio. Zitin manteve seu treinamento intenso durante o intervalo, determinado a desbloquear novos títulos e melhorar suas habilidades. Ele realizou milhares de flexões com peso, aumentando sua vitalidade e força muscular. Também fez treinos intervalados, aprimorando sua velocidade, resistência e coordenação. Finalmente, pouco antes do início da escola, ele conseguiu avançar para o nível comum de 3º grau biológico. Seus atributos físicos subiram dramaticamente, permitindo-lhe realizar façanhas como levantar 700 quilos com uma mão, pular 4 metros verticalmente e correr 100 metros em 6 segundos. Uma noite antes do início da escola, Zitin assistiu às notícias sobre o prodígio de Koyuto, um jovem de 16 anos que havia se fundido com um gene de formiga gigante e conseguia levantar uma liga de 2.000 quilos com uma mão. Zitin comparou sua própria força, calculando que, mesmo com o multiplicador do prodígio, sua força real era de apenas cerca de 400 quilos com um braço. Isso significava que Zitin ainda era mais forte. Sorrindo, ele pensou no quão empolgante seria passar por uma fusão genética algum dia. Logo após, o ensino médio começou oficialmente. Como o melhor aluno de sua cidade durante o ensino fundamental, Zitin atraiu a atenção de diretores de todas as melhores escolas. Durante o registro, até o diretor e seu professor de classe o receberam calorosamente, expressando grandes expectativas para seu futuro. Embora respondesse educadamente, Zitin decidiu se matricular na escola secundária de Xangai, principalmente por causa de suas excelentes instalações esportivas e com a condição de que Shen Qinghan pudesse estar na mesma classe que ele. No primeiro dia, Shen Qinghan sugeriu animadamente que jogassem uma partida de badminton antes do início das aulas. Segurando sua raquete, ela chamou Zitin com um sorriso brilhante, gritando com confiança enquanto balançava a raquete e executava seu movimento, a bola curva de fer. Justo quando o jogo estava esquentando, um grupo de veteranos chegou e os interrompeu. Um dos garotos afirmou que a quadra era reservada apenas para os alunos mais velhos, enquanto o outro sorriu maliciosamente, dizendo que a juniorzinha poderia ficar para que eles pudessem revezar em duelos com ela. Eles zombaram ainda mais, oferecendo aulas particulares se ela não soubesse jogar. Zitin deu um passo à frente, sua voz calma, mas firme, dizendo-lhes para se afastarem dela. Ele lembrou-os da regra de primeiro a chegar, primeiro a usar. O veterano zombou, recusando-se a reconhecer a regra e declarando que tomaria a quadra independentemente de quem chegou primeiro. Ele pegou a peteca e declarou: "Minhas regras são as únicas regras." Com uma força explosiva, ele lançou um golpe poderoso. Seus movimentos foram tão rápidos e precisos que os veteranos não tiveram chance de responder. O impacto enviou ondas de choque pela quadra, deixando todos atônitos. O veterano foi jogado para trás em choque, tremendo enquanto questionava se Zitin era mesmo humano. Os outros sussurraram nervosamente, imaginando se ele já poderia ser um fusor de genes. Embora rapidamente descartassem a ideia como impossível devido à sua idade, percebendo que não poderiam vencer, os veteranos recuaram rapidamente, pedindo desculpas e dizendo que a quadra era deles agora. A partir daquele dia, ninguém no ensino médio ousou intimidar Zitin ou Shen Qinghan novamente. Com o incidente para trás, a vida escolar parecia muito com a do ensino fundamental, mas maior e com melhores instalações. Zitin, no entanto, permanecia focado em seu crescimento. Ele já havia concluído todo o currículo do ensino médio há muito tempo. Então, durante as aulas, ele frequentemente lia livros de sua escolha. À noite, após o treino,
Ele expandia seu conhecimento estudando e aprendendo novas habilidades online. Usando sua rota celestial da sabedoria, Zit praticava culinária, fotografia, direção, natação, sobrevivência na selva e outras habilidades atléticas para garantir o título de Senhor do Ensino Médio o mais rápido possível. Ele não apenas mirava o primeiro lugar em todas as matérias, mas também representava sua escola em várias competições. Seus esforços valeram a pena. Ele coletou medalhas de ouro, prata e bronze em matemática, física, química, programação de computadores e até eventos atléticos. Apesar de seu domínio, ele tentava manter um perfil discreto, equilibrando suas conquistas com cuidado. Um semestre passou rapidamente, embora o título ainda não tivesse sido desbloqueado. Seu desempenho esmagador lhe rendeu reconhecimento e popularidade em toda a escola. Para sua surpresa, ele até ganhou um grupo de fangirls que o admiravam. Zitin ignorou a atenção das fãs, focando em tutorar Shen Qingan e se preparar para o festival esportivo da escola. Ele decidiu participar de apenas 3 eventos principais: arremesso de peso, salto em altura e corrida. Como essas categorias representavam força, agilidade e velocidade, ele acreditava que dominá-las garantiria uma vitória completa e possivelmente desbloquearia o título de Senhor do Ensino Médio. Durante o festival, seu desempenho impressionou a multidão. Seu arremesso de peso alcançou incríveis 201 metros. Seu salto em altura exibiu uma agilidade incrível e sua velocidade na corrida deixou os competidores muito atrás. Mais tarde, enquanto caminhava com Shen Qingan, ele refletiu sobre o conceito de essência vital. Lembrando o que havia aprendido sobre predadores que devoram outros para evoluir, ele pediu a ela sua presa de besta, que ela entregou sem hesitação. Usando-a, Zitin absorveu um traço de essência vital e descobriu que pertencia à borboleta gigante abissal. O sistema informou que com 100% de sincronização, ele poderia evoluir traços da besta. Intrigado, ele tentou pesquisar online sobre essa criatura exótica, mas não encontrou nada. Determinado, ele percebeu que teria que pesquisar por conta própria. Em casa, ele vasculhou seus pertences e encontrou outra presa de besta que Bizu lhe dera no passado. Usando-a, ele absorveu mais essência, embora isso só tenha elevado sua sincronização para 2%. Ele concluiu que precisaria encontrar fontes adicionais para desbloquear totalmente seu poder. No dia seguinte, Zitin começou a levar Shen Qingan para casa de bicicleta após a escola. Sua lógica era prática. Se outro mutante gigante aparecesse, ele poderia levá-la para um lugar seguro muito mais rápido. Enquanto Zitin pedalava com Shen Qingan, uma voz de repente o chamou. Era o treinador Guo, do time de artes marciais da escola. O treinador elogiou o desempenho recorde de Zitin no festival esportivo, chamando-o de o melhor da história da escola. Animado, ele convidou Zitin para se juntar ao time de artes marciais, insistindo que seu talento atlético superava até suas conquistas acadêmicas. Antes que Zitin pudesse responder, o treinador entusiasmado continuou, incentivando-o a pelo menos conhecer o time antes de decidir. Mais tarde, em casa, Zitin experimentou sua habilidade de lei dos predadores. Esmagar uma barata e esmagar um mosquito não produziram resultados, o que o fez perceber que apenas bestas exóticas poderosas carregavam essência vital digna de ser devorada. Para confirmar sua teoria, ele decidiu visitar um supermercado conhecido por vender carne de besta. Shen Qingan o acompanhou, e juntos eles pedalaram até o centro da cidade. Dentro da loja, Zitin notou bastante carne de besta, mas a maior parte estava selada em embalagens, tornando impossível testar sua habilidade. Justo quando começava a ficar frustrado, ele ouviu um vendedor gritando sobre carne de besta cortada na hora, avistando um açougueiro preparando-a no local. Zitin correu até lá, determinado a testar sua teoria o mais rápido possível. Shen Qingan, observando confusa sua urgência repentina, não recebeu explicações. Ele colocou a mão na carne à sua frente, e a verdade ficou clara. Uma forte onda de energia o percorreu, confirmando sua ideia de que a carne de besta continha uma essência vital poderosa. Shen Qingan, observando sua reação, perguntou por que ele parecia tão animado por algo tão simples quanto tocar carne. Ela perguntou se parecia diferente de carne comum, e Zitin explicou que apenas parecia mais fresca, até perguntando se ela queria tocar também. Envergonhada, ela recusou rapidamente, dizendo que o toque dele era suficiente. Decidindo não desperdiçar a chance, Zitin disse que, já que estavam lá, ele poderia comprar um pouco para experimentar em casa. King Hanhen ficou chocada, e ele pensou que a reação dela não era surpresa, pois a carne de besta nunca era barata. Mesmo a lula fantasma mais barata custava quase 1000 por din. Ignorando o preço, Zitin escolheu uma e a adicionou ao carrinho.
King Han sugeriu nervosamente que ele perguntasse a tia Zin antes de gastar tanto, mas Zitin acariciou sua cabeça gentilmente e disse para não se preocupar. Sua mãe já havia pedido que ele trouxesse bastante de volta, planejando preparar um banquete para ambas as famílias. No caixa, Zitin pagou por 3 lulas fantasma, totalizando quase 3.000 yuans. Ele pensou no quão caro era e se perguntou quando poderiam pagar por isso novamente. Após completar a compra, o caixa agradeceu e, como já passava das 21 horas, os dois decidiram ir direto para casa. As coisas estavam caóticas ultimamente, então a segurança vinha em primeiro lugar. Mesmo no caminho de volta, Zitin lutava para conter sua ansiedade. Ele queria testar sua teoria imediatamente, imaginando se absorver diretamente a essência vital estragaria a carne. Olhando para Lula, ele disse a si mesmo que o momento da verdade finalmente havia chegado. Zitin colocou a mão na lula fantasma e ondas de relâmpagos roxos o envolveram enquanto a energia fluía para seu corpo. Uma notificação do sistema confirmou que ele havia devorado um traço da essência vital da lula. Em sua visão, uma lula massiva apareceu, elevando-se sobre ele com seus inúmeros tentáculos se espalhando como sombras. Após a absorção, ele pedalou para casa em silêncio com Shen Qingan sentada na garupa de sua bicicleta. Enquanto atravessavam as ruas, ele pensou nos resultados. Devorar apenas uma pequena porção desbloqueou apenas 0,1% do guia da lula. Ele calculou que alcançar 100% exigiria consumir 100 din de sua carne, o que significava quase 100.000 yuans. A habilidade da lula de se mover despercebida sob a água a tornava uma besta poderosa, e Zitin sabia que não podia deixar essa chance escapar, mas o custo pesava em sua mente. Ele se perguntou como poderia ganhar tanto dinheiro. Sabendo que não podia continuar dependendo de sua família, ele lembrou a si mesmo que seu principal objetivo era testar se absorver a essência vital estragaria a carne. Observando a lula no cesto brilhar levemente, ele viu que a carne permanecia intacta, provando que sua teoria funcionava. A taxa de absorção subiu repentinamente para 3% e a excitação de Zitin cresceu. Justo quando ele se concentrava no processo, Shen Qingan gritou um alerta, avisando sobre pessoas à frente. Distraído, Zitin quase colidiu com um grupo na estrada. Ele rapidamente pediu desculpas, percebendo que estava muito absorto em seu experimento para prestar atenção ao caminho. King Han o repreendeu por esquecer de prestar atenção enquanto pedalava. Então, ela de repente apontou para algo ao longe. À distância, um homem musculoso segurava uma mulher como refém. Zitin reconheceu-a como uma de suas professoras. O homem gritava para que outros não se aproximassem ou ele a mataria. Policiais e oficiais armados já haviam cercado a área, ordenando que ele se rendesse. Um oficial explicou o perigo, alertando seus homens para não atirarem imprudentemente. Ele lembrou que o suspeito era um profissional e poderia facilmente machucar a refém se ameaçado. Outro sugeriu usar gás nocauteador, mas o líder do esquadrão balançou a cabeça. Ele explicou que o gás era muito óbvio, e se o suspeito percebesse antes que fizesse efeito, isso poderia levá-lo a ações mais violentas. Zitin se abaixou e pegou uma pequena pedra em silêncio. Com um movimento rápido, ele a jogou no homem que segurava a professora refém. A pedra acertou o alvo, e no momento de distração, os oficiais aproveitaram a chance. Eles avançaram, derrubando a arma da mão do homem e puxando a professora para a segurança. De longe, Shen Qingan percebeu o que aconteceu e olhou para Zitin. Ela perguntou se fora ele quem jogou a pedra, mas ele rapidamente a silenciou, dizendo que deveriam sair e falar sobre isso depois. Naquele momento, um oficial os parou e perguntou diretamente se a pedra tinha sido jogada por ele. Pego desprevenido, Zitin negou nervosamente. O líder do esquadrão, no entanto, parecia mais interessado do que desconfiado. Ele comentou que atos de bravura eram recompensados, jogando uma moeda no ar enquanto falava. Ao ouvir a palavra recompensa, os olhos de Zitin brilharam. A ideia de receber dinheiro era importante demais para ele ignorar. Ele correu para frente ansiosamente, surpreendendo o oficial com sua energia repentina. Quando perguntado novamente, Zitin admitiu que foi ele quem jogou a pedra. Ele explicou que não planejava se envolver, mas a recompensa era valiosa demais para deixar passar. O líder do esquadrão reconheceu sua honestidade e disse para ele seguir para que pudessem registrar um relatório e processar a recompensa. Zitin e Shen Qingan concordaram e juntos acompanharam o grupo enquanto o criminoso era levado algemado. Mas o alívio não durou. O homem algemado de repente soltou um rugido gutural, seu corpo se contorcendo e inchando de maneira anormal. Seus olhos ficaram brancos, veias saltaram em sua pele e seus músculos se expandiram violentamente. Os oficiais foram pegos desprevenidos enquanto sua transformação continuava.
Alguém gritou em pânico que ele era um herege sofrendo uma mutação anormal bem diante deles. Seus músculos rasgaram suas roupas à medida que ele crescia, sua pele escurecendo e seu rosto se distorcendo em algo monstruoso. O líder do esquadrão ordenou rapidamente que seus homens abrissem fogo, lembrando-os de proteger os civis enquanto contivessem a ameaça. Tiros ecoaram enquanto a besta rugia e avançava contra os oficiais. Apesar de ser atingida por inúmeras balas, a transformação lhe conferiu uma força assustadora. Zitin, Shen Qingan e a professora resgatada foram puxados para trás enquanto a luta escalava. Relatos se espalharam rapidamente, pedindo reforços e alertando sobre uma poderosa mutação anormal em andamento. Então, com um estrondo repentino, o monstro saltou para frente com uma força avassaladora. Zitin congelou por um momento, até que uma figura desceu do alto, atingindo a besta com um poder imenso. Era um humano aprimorado mecanicamente, seu corpo blindado brilhando com energia. O recém-chegado carregou um canhão de energia, anunciando que estava pronto. Um feixe de luz ofuscante disparou, jogando o monstro para trás e silenciando seu rugido. O herege colapsou, e a multidão assistiu em choque, enquanto a luta terminava quase instantaneamente. Zitin, ainda segurando Shen Qingan, ficou sem palavras diante da demonstração esmagadora de poder. Ele pensou consigo mesmo o quão forte era o recém-chegado. Shen Qingan e a professora, respirando pesadamente, expressaram alívio por terem sido salvas. Zitin empurrou sua bicicleta para a frente novamente, grato por não a terem perdido no caos. Então, algo chamou sua atenção. Ele olhou para baixo e percebeu que a carne de Lula Fantasma em seu cesto estava emitindo um leve vapor. Zitin examinou a carne e notou que ela realmente havia estragado após absorver sua essência vital. Ele percebeu que a carne eventualmente se deterioraria apenas com algum atraso. Para evitar levantar suspeitas, ele decidiu culpar a perturbação do herege anormal pela mudança repentina. Agindo frustrado, ele jogou a carne estragada de lado enquanto Shen Qingan tentava confortá-lo, lembrando que o mais importante era que estavam seguros. Originalmente, Zitin planejara ir direto para casa, mas o líder do esquadrão solicitou sua cooperação. Eles foram convidados a entrar no veículo da equipe de segurança e retornar à delegacia para prestar depoimento. Sentado dentro, Zitin pensou nas consequências inesperadas. Mesmo após ser destruído pelo canhão de energia, o corpo do herege deixou para trás tecidos carbonizados que ainda emitiam um odor forte e estimulante. Enquanto seus pensamentos corriam, uma ideia o atingiu. Ele lembrou que dentes de besta também contêm traços de essência vital. Se isso fosse verdade, então os restos de um herege poderiam ter o mesmo potencial. Seus olhos se arregalaram em uma súbita percepção. E se ele pudesse usar o cadáver do herege e integrar sua essência ao seu próprio sistema? Sentado silenciosamente na van de segurança, os pensamentos de Zitin voltaram à batalha anterior, imaginando quanto da essência do Rei dos Ratos poderia ser absorvida de um cadáver de herege recém-carbonizado. Determinado a descobrir, ele estendeu a mão e fez contato secretamente. A energia correu por ele e o sistema confirmou. Ele havia devorado um traço da essência vital do rato mutante gigante. A força ganha parecia proporcional à quantidade consumida, deixando Zitin ao mesmo tempo maravilhado e cauteloso com seu potencial. Enquanto tentava mascarar suas ações, um dos guardas notou-o se esticando e disse para ele ficar parado. Zitin rapidamente desviou, alegando que estava sentado por muito tempo e só precisava se soltar. Embora o guarda não insistisse, Zitin podia perceber que o capitão era muito mais observador que seus subordinados. Na delegacia, o capitão o questionou diretamente, curioso sobre como um estudante do ensino médio poderia jogar uma pedra com tanta precisão em pouca luz, acertando a mão do herege no momento exato. Zitin deu uma desculpa vaga, brincando que talvez fosse porque ele treinava frequentemente sua mão direita. Os dois trocaram um olhar silencioso, cada um ciente de que havia mais a ser dito. A tensão se desfez quando Shen Qingan e a tia Zin entraram na sala, chamando-o para levá-lo para casa. Zitin ficou surpreso, perguntando por que sua mãe viera pessoalmente, insistindo que poderiam ter voltado sozinhos. Mas ela correu até ele, abraçando-o com força, sua voz trêmula enquanto o repreendia por assustá-la. Ela implorou que ele prometesse que, da próxima vez que houvesse perigo, ele buscaria segurança primeiro. Zitin assentiu e a tranquilizou, dizendo que o faria. Enquanto saíam, os oficiais próximos discutiam um incidente. Eles falaram sobre o culto do deus rato se tornando mais imprudente, infiltrando-se em universidades e atraindo estudantes vulneráveis que não podiam obter fusão genética legalmente. O homem derrubado naquela noite foi identificado como uma dessas vítimas, um estudante de artes liberais que sofreu lavagem cerebral para servir ao culto. Ao ouvir isso, Zitin fixou seus pensamentos em uma frase: Rei dos Ratos. O nome ecoava em sua mente.
O peso do que ele acabara de absorver ganhou um significado ainda maior. Enquanto viajavam na van, Zitin pesquisou sobre o culto do Deus Rato e descobriu que sua base principal estava escondida na cidade do sul, recrutando inúmeros marginalizados e fiéis. O líder do culto, o Rei dos Ratos, estava forçando seus seguidores a coletar vastas quantidades de materiais de evolução, com o objetivo de evoluir para uma forma de vida superior. Enquanto refletia, sua atenção foi capturada por um rato gigante na rua. Seu tamanho incomum o fez questionar se estaria conectado ao Rei dos Ratos, mas então ele descartou o pensamento, lembrando-se de que ratos grandes não eram incomuns no sul. Sua atenção mudou quando notou Han-Han sentada silenciosamente ao seu lado. Ele se perguntou se seu velho problema estava se manifestando novamente. Mais tarde, Han-Han sentou-se envergonhada em seu quarto, exibindo o mesmo problema que tinha desde a infância. Ela não conseguia se controlar quando estava nervosa ou assustada. Zitin, no entanto, sempre suspeitou que essa condição estranha poderia estar ligada a algum potencial oculto. Enquanto isso, sua mãe ficou chocada ao descobrir que a carne estava faltando. Zitin rapidamente inventou uma desculpa, dizendo que devia tê-la deixado cair durante a emergência. Ela o repreendeu, mas depois deixou pra lá, mais preocupada com sua segurança do que com a carne. Aliviado, Zitin percebeu que conseguira enganá-la com sucesso. Não muito tempo depois, seu pai voltou, e a conversa quase expôs a mentira de Zitin. Quando seu pai perguntou como ele sabia que a carne havia estragado, Zitin rapidamente encobriu dizendo que foi apenas um palpite. Ao mesmo tempo, o capitão de segurança, ainda suspeitando de suas ações anteriores, lutava para entender como um estudante do ensino médio conseguiu jogar uma pedra com tanta precisão em pouca luz, acertando a mão da arma do herege com precisão. O capitão de segurança, de repente, ouviu ruídos inquietantes e virou-se para ver um rato enorme pairando acima dele. Chocado com seu tamanho, ele instintivamente sacou sua arma e abriu fogo enquanto a criatura avançava contra ele. Zitin, sentado na sala de aula, suspira enquanto encara seu papel. Ele pensa na luta contra o Homem-Morcego e a ciborgue feminina, e admite para si mesmo que ainda é muito fraco. Determinado, ele considera estudar mais e ganhar bolsas em competições, mas percebe que o processo é muito lento. Outro pensamento cruza sua mente: tornar-se um influenciador de topo, transmitindo tutoriais ao vivo e vendendo materiais de estudo. Por um momento, ele avalia a ideia, mas rapidamente a descarta, sabendo que é chamativa demais, mesmo que traga dinheiro rápido. Ele balança a cabeça e admite que tem a ideia errada. Ele reflete sobre o mundo em que vive, dominado por usuários de fusão de DNA e ciborgues, onde habilidades marciais são mais valorizadas que acadêmicas. Torneios de artes marciais têm muito mais peso que outras disciplinas. Com essa percepção, ele cerra o punho e decide que é hora de agir. No ginásio do prédio C, o treinador está bebendo quando Zitin entra e o cumprimenta. O treinador tosse de surpresa com sua chegada repentina. Sem perder tempo, Zitin pergunta se ingressar no time de artes marciais lhe daria chance de competir em torneios municipais e se os prêmios são altos. O treinador confirma com confiança que não só ele terá uma chance, mas que os prêmios valem dezenas de milhares. Ao ouvir isso, Zitin toma sua decisão e declara que, a partir de hoje, ele é oficialmente parte do time de artes marciais. O treinador sorri, aperta sua mão e o dá as boas-vindas. Em seguida, o treinador reúne o time e apresenta Zitin como o novo membro. Os outros respondem um a um. Zhang Kai se apresenta, seguido por Hong Tang-in, que prefere ser chamado de King. Liu Shuong também se apresenta, dizendo que simplesmente gosta de seu nome. Finalmente, Huan Yarvi se apresenta, pedindo a Zitin que o chame de Irmão Yarri. Após ouvi-los, Zitin se apresenta educadamente como Lin Zitin e pede que cuidem dele. Como Zitin não tem treinamento em artes marciais, o treinador Gur começa com uma demonstração de técnicas básicas de punho e perna. Ele explica que, embora os movimentos pareçam simples, são na verdade difíceis, e mesmo o aprendiz mais rápido do time levou uma semana inteira para dominá-los. Após mostrar as técnicas, ele se afasta e diz a Zitin para tentar. Zitin dá um passo à frente e começa a imitar os movimentos. Seus olhos se aguçam e um instinto desperta dentro dele. Enquanto a demonstração do treinador se repete em sua mente, seu corpo flui com precisão, guiado por um súbito insight marcial. Seus punhos e chutes acertam com força. Seus movimentos são fluidos, como se ele tivesse praticado por anos. Ele executa as técnicas uma após a outra com velocidade e precisão. Cada golpe corta o ar, seus chutes carregando tanto poder quanto equilíbrio. A força de sua performance deixa rastros no ginásio, chocando todos que assistem. Os olhos do treinador se arregalam, sua mandíbula cai enquanto ele exclama em descrença que é impossível.
Ele não consegue entender como Zitin dominou os movimentos após vê-los apenas uma vez. O resto do time está igualmente chocado, perguntando em voz alta como ele pôde aprender tão rápido. O treinador olha mais intensamente, percebendo que, a menos que Zitin seja um prodígio marcial único em 1 milhão, isso não deveria ser possível. Mais tarde, em casa, sua mãe chama da cozinha, pedindo que ele pegue os pratos porque o jantar está pronto. Zitin corre animado e pergunta o que estão comendo. Ela sorri e diz que é a lula fantasma que ele estava desejando. Encantado, ele corre para a mesa, elogiando o cheiro como incrível. Sentando-se, ele dá a primeira mordida enquanto sua mãe o incentiva a comer enquanto está quente. Ele prova e imediatamente gosta. Sua mãe pergunta como está e ele responde que, como esperado, a comida dela é a melhor do mundo. Encantada, ela o incentiva a comer mais, dizendo que comprou 3 jeans inteiros. De repente, uma notificação do sistema aparece em sua mente. Ela informa que ele devorou um traço da essência vital da Lula Sombra Fantasma. Percebendo isso, Zitin fica chocado. Ele pensa consigo mesmo que, se comê-la diretamente também funciona, então ele nem precisava tocá-la antes. A televisão relata sobre uma garota gênio que chocou a nação. Com apenas 14 anos, ela desenvolveu um núcleo de energia e se tornou a ciborgue mais jovem da história. A transmissão mostra a garota demonstrando seu poder, seu sistema de energia permitindo que ela levante uma barra de 200 quilos com uma mão, salte 3 metros horizontalmente e 8 metros verticalmente. Zitin assiste às notícias e pensa nas comparações constantemente feitas entre usuários de fusão genética e ciborgues. Ele se pergunta qual lado é verdadeiramente mais forte. O programa então muda para uma notícia urgente. Uma tragédia aconteceu. O capitão de segurança Hun Tin foi morto na noite anterior em seu escritório, devorado por um rato mutante gigante que se infiltrou na delegacia. A notícia deixa Zitin inquieto. Ele se lembra dos morcegos gigantes da noite anterior e percebe que essas criaturas perigosas estão aparecendo com mais frequência. Sabendo disso, ele diz a si mesmo que deve intensificar seu treinamento. Com o tempo, seus esforços trazem resultados. Sua corrida de 100 metros alcança 4,61 segundos e seu salto vertical melhora para 5,1 metros. Ele descobre que pode até levantar quase 100 quilos com uma mão. Mas ele não para na força bruta. Ele continua praticando técnicas de artes marciais diariamente, determinado a aumentar seu poder rapidamente para o torneio que se aproxima. Na manhã seguinte, na escola, Zitin retorna ao ginásio para continuar o treinamento. Desta vez, Han-Hen o acompanha por curiosidade. No caminho, uma garota o cumprimenta calorosamente, perguntando se ele tomou o café da manhã. Ela lhe oferece leite fresco, sorrindo enquanto insiste que trouxe apenas para ele. Zitin recusa educadamente, agradecendo pelo gesto gentil e continua caminhando com Han-Hen ao seu lado. Sua recusa chama a atenção de um estudante que cerra o punho em raiva. Ele se lembra de ter perdido o campeonato no encontro esportivo por causa de Zitin. E agora, em sua mente, Zitin está roubando a atenção da garota de quem ele gosta. Enfurecido, ele dá um passo à frente e grita para Zitin parar. Ele confronta Zitin diretamente, acusando-o de ser rude por rejeitar o leite. Zitin responde calmamente que aceitar o leite só para passá-lo adiante seria ainda mais desrespeitoso. O garoto insiste que bebê-lo é a única opção educada. Zitin responde que não pode porque é alérgico a leite. O garoto o chama de mentiroso, recusando-se a acreditar e o desafia abertamente. Apontando para ele, exige um combate. Se ele perder, jura que nunca mais falará com Zitin. Mas, se vencer, Zitin deverá beber a garrafa inteira de leite. Quando o desafio é estabelecido, uma notificação aparece diante de Zitin explicando as regras para uma competição formal. 2 oponentes devem trocar movimentos ofensivos e defensivos diferentes, e aquele que permanecer de pé será o vencedor. O sistema reconhece a situação e a registra como um combate oficial, ativando a conquista de combate por eliminação de oponente. Zitin sorri com satisfação, pensando em como estava esperando por esse momento e finalmente desbloqueou a conquista. Enfrentando seu oponente, ele levanta a mão e declara com confiança: "Tudo bem, vamos lutar." Cercado por uma aura púrpura ameaçadora, ele aceita o desafio, seus olhos brilhando com antecipação, enquanto concorda com o confronto. A notícia do duelo se espalha rapidamente pela escola. 2 estudantes, animados, decidem assistir à luta entre o popular calouro Li Ziqin e um veterano. Quando estão prontos, o ginásio está lotado de espectadores formando um grande círculo ao redor da área de luta. A multidão está claramente do lado de Li Ziqin. Muitas de suas fãs o incentivam, gritando para que ele dê uma lição no adversário, incluindo a garota de cabelo rosa de antes, que prepara o celular para gravar. Jian Kai bufa, irritado com a presunção de todos de que ele perderá.
Internamente, ele reconhece que o talento de Lin cresceu incrivelmente no último mês. Ele vê o duelo como sua última chance de colocar o gênio em ascensão em seu lugar e exibir sua própria força. Em contraste com a intensidade de seu oponente, Lin Zixin parece imperturbável. Ele diz casualmente que precisa ir para casa e jantar e pergunta se podem tornar a luta rápida. Tomando isso como um insulto, Jonkai sorri e concorda em atender ao seu desejo. O treinador Guo se posiciona entre eles para arbitrar. Ele levanta a mão para começar, lembrando as regras. Contudo, antes do início da luta, Jonkai grita para esperarem. Com um sorriso condescendente, ele oferece a Lin Zixin uma vantagem. Ele aponta que treinou por quase 2 anos, enquanto Lin Xin é um novato de apenas 1 mês. Para ser justo, ele declara que permitirá que Lin Zixin tenha os 3 primeiros movimentos. Lin Dachen simplesmente concorda. No momento em que aceita, Lin Zixin entra em ação explosivamente. Ele cobre a distância em um borrão, pegando Jonkai desprevenido. Antes que o oponente possa erguer a guarda, Lin Zixin desferiu um único soco devastador. O golpe conecta com força brutal, fazendo o sangue voar do nariz de Jonkai. Ele é nocauteado instantaneamente, caindo inconsciente no chão do ginásio. Todo o ginásio fica em silêncio atônito. A mandíbula do treinador Guo cai enquanto ele encara em descrença, gritando que a luta terminou com um único soco. O resto do time de artes marciais e a multidão estão igualmente chocados, chamando o resultado de ridículo, incapazes de processar que o duelo terminou em um único segundo. O silêncio é quebrado por um rugido de celebração. Shen Qinhan ergue o punho no ar, gritando extasiada pela vitória de Lin Zixin. As outras garotas, incluindo a de cabelo rosa, se juntam, gritando sobre o quão incrível ele foi. De pé sobre seu oponente derrotado, Lin Zixin recebe uma notificação do sistema. Ela informa que, ao derrotar um rival e conquistar o afeto do sexo oposto, ele obteve direitos prioritários de acasalamento. Mais importante, seu progresso na nova missão agora é de 1000. Ele reflete que ainda tem um longo caminho para desbloquear o atributo de seleção natural. Para acelerar seu progresso, ele se volta para os membros restantes do time de artes marciais, aterrorizados. Com um sorriso amigável mais inquietante, ele sugere que todos também deveriam lutar. Os membros do time olham de volta, seus rostos pálidos de horror. Imediatamente, todos começam a dar desculpas patéticas. Um tem escola intensiva, outro diz que a mãe está esperando para o jantar, enquanto outros fingem estar doentes. Antes que possam fugir, Jonkai se esforça para ficar de joelhos. Ele se recusa a aceitar a derrota, acusando furiosamente Lin Zixin de um ataque surpresa e prometendo esmagá-lo em uma revanche. O treinador Guo intervém, dizendo a Jonkai para aceitar a derrota como homem. O treinador então se pergunta em voz alta se o soco foi apenas um golpe de sorte, decidindo testar a teoria em outro membro do time, chamado Xiaozi. Ao ouvir seu nome, um garoto de cabelo espetado congela de terror, embora assuma uma postura de luta, claramente apavorado, implorando a Lin Zixin por misericórdia e para não acertar seu rosto. 10 minutos depois, os resultados são claros. Vários membros do time de artes marciais estão inconscientes no chão do ginásio. Lin Zixin está sobre eles, observando que tomou cuidado para não exagerar e apenas trocou alguns golpes. No entanto, ao verificar seu sistema novamente, ele fica desapontado. Além da vitória inicial, nenhum dos outros confrontos contou para sua conquista. A contagem de rivais permanece em 1000. Ele percebe que lutas amigáveis não são suficientes. Ele precisa derrotar rivais em uma competição oficial. Enquanto pensa nisso, uma mão bate em seu ombro. O treinador Guo sorri maniacamente, declarando que Lin Zixin é um verdadeiro gênio. Ele exclama que em pouco mais de um mês, o novato se tornou o as do time. Cheio de nova confiança, o treinador proclama que, com Lin Zixin liderando, a escola deles esmagará todas as outras e conquistará o primeiro lugar no torneio regional de artes marciais deste ano. Enquanto o treinador Guo celebra, Lin Zixin tem um momento de clareza. Ele percebe que o treinador está certo. O torneio que se aproxima é a oportunidade perfeita para enfrentar muitos oponentes oficiais de uma vez. Ele se torna determinado, entendendo que, desde que os derrote em uma competição oficial, cada vitória deve contar para seu progresso. Seus pensamentos são interrompidos quando o derrotado Jiang Kai chama seu nome. Tendo recuperado a consciência, Jiang Kai se levanta, aponta para Lin Zixin e aceita formalmente sua derrota com uma declaração de submissão bizarra e excessivamente gráfica. Suas palavras estranhas deixam todos, incluindo Shen Yinhan, o treinador Guo e Lin Zixin, completamente chocados e perturbados.
Com o duelo terminado, os espectadores e o treinador fogem rapidamente, deixando um perplexo Jon-Kai sozinho, reclamando que não terminou seu discurso. Deste mundo, os estudantes do ensino médio devem escolher entre artes marciais ou acadêmicos. Dadas as perigosidades do mundo, a classe de artes marciais é considerada a escolha superior. Determinada a não ficar para trás, Shenin Han decide ingressar na classe de artes marciais e começa a treinar rigorosamente com Lin Zixin. A rotina diária deles é intensa. Eles começam com uma corrida de 30 mil metros, seguida por 1 hora de prática de combate corpo a corpo. Depois disso, fazem abdominais e flexões para construir força. Para concluir cada sessão, Lin Zixin dá uma massagem em Shen Xinhan para aliviar sua tensão muscular. Claro, Lin Jiqin não relaxa em seu próprio treinamento. Ele se esforça ao limite diariamente, movido pelo objetivo de vencer o torneio e desbloquear o atributo de seleção natural o mais rápido possível. 1 mês depois, todo o trabalho árduo está prestes a ser testado. O dia do torneio regional de artes marciais chegou, e um determinado Lin Zixin está pronto para competir. O torneio é realizado no enorme ginásio da cidade, com uma grande multidão ao redor de um ringue central de luta. Na área de espera, o clima está tenso. O treinador Guo revisa nervosamente a lista, reclamando que a escola deles, Shanghai High, foi sorteada para enfrentar o time mais forte, Shanghai No. 1 High. Outro membro do time aumenta a ansiedade, mencionando que os oponentes têm um lutador que corre os 100 metros em menos de 9 segundos, deixando-os com a sensação de estarem em desvantagem. Sentindo o baixo moral do time, Lindsay calmamente levanta a mão e se voluntaria para lutar primeiro. Embora ainda preocupado, o treinador Guo concorda em deixar seu as subir ao palco. Enquanto Lindsay caminha para a arena, Shenin Han o incentiva das laterais, enquanto o treinador Guo grita encorajamento por um megafone. Lindsay se prepara para a luta. Seu oponente, o estudante muito maior e mais musculoso da Shanghai No. 1 High, dá um passo à frente. Ele reconhece o talento de Lin Zixin por chegar ao torneio como calouro. No entanto, seu tom rapidamente se torna zombeteiro. Ele debocha que o palco não é para um baixinho que nem chegou a 1,7 metros. Flexionando o bíceps, ele promete mostrar a Lin Zian como é a verdadeira diferença de tamanho e poder. O árbitro sinaliza o início do duelo. O grande oponente avança, desferindo um soco poderoso. Para sua surpresa, Lin Zixin não recua. Ele esquiva o golpe sem esforço e contra-ataca com um soco rápido no peito do oponente. O impacto é devastador. A força lança o estudante massivo voando para trás pela arena, deixando-o inconsciente. O locutor fica em silêncio atônito, antes de gaguejar a vitória de Lin Ziqin. Nas laterais, Shen Han pula de pé, gritando que seu Xiao Chen foi incrível. O resto do time da Shanghai High explode em comemoração, cercando seu treinador e gritando que Lin Ziqin é insano, descartando a força de seu oponente como músculo morto. Enquanto isso, do outro lado, o treinador da Shanghai No. 1 High está furioso. Ele repreende seu estudante derrotado por avançar cegamente sem usar seu jogo de pernas. De volta ao ringue, Lin Zixin recebe uma notificação do sistema confirmando que derrotou outro rival do torneio, melhorando sua classificação e elevando sua contagem de eliminações. Ele cerra o punho, satisfeito que essas lutas são o que ele precisa para avançar. O treinador adversário, determinado a parar isso, chama seu próximo lutador, um garoto chamado Chen Fong, e ordena que ele esmague o calouro o mais rápido possível. Chen Fong concorda calmamente. Ele sobe ao palco e assume uma postura pronta, parecendo muito mais composto que o último lutador. O locutor sinaliza o início do segundo duelo. Chen Fong imediatamente exibe sua técnica superior, movendo-se com incrível velocidade e lançando uma enxurrada de ataques. Lindsay Chen calmamente enfrenta o ataque, bloqueando um chute poderoso com uma mão. No entanto, a força de seu bloqueio faz Chen Fong girar descontroladamente pelo ar antes de colidir fortemente no chão da arena, inconsciente. Médicos correm com uma maca e levam Chen Fong, afirmando que ele precisa de um exame de cabeça. A multidão fica perplexa. Eles murmuram entre si, questionando o que acabou de acontecer e especulando que o estudante da Shanghai High deve ser incrivelmente sortudo. Alguns espectadores irritados gritam que o torneio deve estar manipulado, exigindo reembolso. No entanto, o treinador da Shanghai No. 1 High sabe que não é o caso. Apertando a cabeça em desespero, ele percebe com horror crescente que isso não é sorte. O calouro da Shanghai High é realmente excepcional. De volta à área de espera, o treinador tem uma nova estratégia. Ele chama seu próximo lutador, um garoto de cabelo espetado chamado Gafai, e dá ordens estritas para se concentrar totalmente na defesa, alertando que ele não pode se dar ao luxo de perder. Gafai, no entanto, está transbordando de confiança. Ele calmamente diz ao treinador para não se preocupar, garantindo que vencerá.
Enquanto caminha para o ringue, Gafai internamente desdenha das vitórias de Linen. Ele acredita que seu oponente não é forte e só venceu por truques. Com sua velocidade superior, correndo 100 metros em menos de 9 segundos e maior experiência, ele está certo de que não pode perder. A multidão está agitada. Espectadores discutem a reputação de Gafai, maravilhados com sua velocidade. Uma pessoa menciona que seu pai é um usuário de fusão genética, explicando suas habilidades aprimoradas. O consenso é que a impressionante sequência de Lin Zixin está prestes a acabar, embora reconheçam seu grande potencial. O locutor sinaliza o início do duelo. Ignorando as instruções de seu treinador, Ga imediatamente parte para o ataque, avançando contra Lin Zixin com um chute poderoso. Ele segue com golpes rápidos, liberando sua técnica especial, o punho de pedra fragmentada pela água corrente. Seu treinador assiste com fúria, gritando com seu aluno desobediente por atacar. Ga zomba da defesa, acreditando que um gênio como ele não precisa disso. Enquanto isso, Lin Zixin, esquivando-se facilmente dos golpes, acha a técnica interessante e decide aprendê-la no momento. Ga fica frustrado por não conseguir acertar um único golpe. Ele para, sem fôlego, e exige saber como Lin Zan está esquivando seus ataques. Imperturbado, Lin Zan calmamente pergunta se ele tem outros movimentos, provocando-o. Enfurecido, Gafai desata outra enxurrada desesperada de socos. Bem dos mesmos movimentos previsíveis, Lin Zixin decide que o tempo de observação acabou. Ele pensa, tudo bem, então vamos acabar com isso. Ele esquiva sem esforço o soco final e contra-ataca com um único chute poderoso na barriga de Gafai, encerrando a luta instantaneamente. A multidão fica, mais uma vez, em um silêncio atônito e sem palavras. O silêncio é quebrado por aplausos estrondosos dos apoiadores da Shanghai High. O treinador Guo e Shening Han estão em êxtase, gritando que seu Xiao Chen é uma fera e celebrando sua terceira vitória consecutiva. O resto do torneio prossegue com a mesma facilidade. Os próximos oponentes são ainda mais fracos. Ele os derrota sem esforço e, em breve, elimina sozinho todos os 5 lutadores do time adversário. Nos 2 dias seguintes, a história é praticamente a mesma. Ele continua sua performance dominante, derrubando mais 2 escolas sozinho. Graças à sua exibição incrível, ele lidera com sucesso a Shanghai High para vencer o campeonato. Ele e seu time posam orgulhosamente com suas medalhas e troféu. Ele percebe com desapontamento que, nesse ritmo, levará anos para desbloquear o atributo de seleção natural. Apesar do progresso lento em sua missão, há um lado positivo. Ele não esperava que o treinador Guo fosse tão generoso, mas ele recebe a maior parte do dinheiro do prêmio do torneio, um total de 20.000 yuan. Combinando isso com o dinheiro de prêmios de competições acadêmicas, ele agora tem cerca de 30.000 yuan. Esse dinheiro não dura muito. Ele imediatamente gasta tudo no supermercado em um suprimento massivo de carne de lula sombra fantasma. Pelas próximas semanas, ele devora a carne cara em todas as refeições. Após consumir 30 din, seu progresso de desbloqueio do Codex para a lula sombra fantasma atinge 33%. Seu treinamento intensivo e consumo de carne de besta valem a pena. No seu segundo ano do ensino fundamental, ele avança para o próximo nível, passando do nível comum 3 para o nível 4. Suas habilidades físicas atingem novos patamares. Ele agora pode levantar sem esforço 1.890 quilos com uma mão. O tempo voa, e logo ele e Shening Han se formam na divisão de ensino fundamental de Xangai. No entanto, quando os resultados do vestibular do ensino médio são divulgados, seus caminhos parecem destinados a se separar. Uma Shen Qinghan com o coração partido senta em seu quarto chorando. Ela pergunta a Lin Zixin por que, depois de todo o seu trabalho árduo, eles não podem mais ir para a mesma escola secundária. Ele explica que, embora tenha ficado em primeiro lugar em artes liberais e artes marciais, e os resultados acadêmicos dela foram excelentes, sua pontuação em artes marciais não foi alta o suficiente para a classe de elite da Shanghai High. Enquanto conforta a chorosa Shen Qinghan, ela pergunta o que acontecerá agora. Ele diz a ela que o diretor da Shanghai está vindo à sua casa, provavelmente para recrutá-lo, e pergunta se ela irá. Sentindo-se sem esperança, ela responde com lágrimas que isso não tem nada a ver com ela, pois o diretor está obviamente vindo apenas por ele. Tomando sua mão, Lin Zixin a puxa para cima e a leva para fora do quarto. Ele diz a ela para não se preocupar, ele tem um plano. Ele revela sua única condição para permanecer na Shanghai. Shen Qinghan tem que ser sua colega de carteira. Conforme prometido, a diretora da Shanghai High visita a casa de Lin Zixin. Ela, sua mãe e Shen Qinghan discutem seu futuro por várias horas, com a diretora expressando o quanto deseja que ele permaneça em sua escola. Ao final da reunião, a diretora se levanta para sair. Como oferta final, ela diz a Lin Zixin que, se ele concordar em ficar, concederá qualquer pedido que ele tiver.
Aproveitando a oportunidade, Lin Zixin declara sua única condição. Shen Qinghan deve continuar na mesma classe que ele. A diretora olha para a nervosa Shen Qinghan, confirma seu nome e, sem hesitar, concorda. Com um sorriso, ela diz a ambos para se apresentarem juntos na Shanghai High para o novo ano letivo. Extasiados, Lin Zixin e Shen Qinghan agradecem. Com o futuro no ensino médio garantido, Lin Zixin participa de seu último torneio de artes marciais do ensino fundamental. Como esperado, seu poder esmagador leva sua equipe a mais um campeonato com facilidade. Ele decide usar o dinheiro do prêmio para finalmente desbloquear o Códex da Lula Sombra Fantasma. Ele estava a apenas 20% do progresso, e o novo prêmio foi suficiente para completar a barra de progresso. Incerto sobre o que poderia acontecer, ele viaja para uma floresta isolada nos arredores de Xangai por segurança. Sem perder tempo, ele começa a devorar a essência vital da última carne de Lula. A poderosa energia azul o envolve, enquanto uma notificação do sistema confirma que ele está absorvendo uma grande quantidade de essência. Seus olhos se arregalam ao sentir um último surto de poder e a barra de progresso do Códex atinge 100%. Uma nova notificação anuncia que ele desbloqueou o Códex da Lula Sombra Fantasma e obteve um novo atributo biológico, Bênção da Afinidade Líquida. Essa habilidade aumenta sua afinidade com a água, permitindo que ele se mova livremente e até desapareça em ambientes aquáticos. No entanto, ao assimilar o poder, ele fica em pé na floresta silenciosa, segurando os tentáculos flácidos da Lula, e sente que sua nova habilidade é um tanto decepcionante. Ainda insatisfeito, Lin Zixin testa sua nova habilidade em um lago próximo. Ele descobre que a Bênção da Afinidade Líquida tem alguns benefícios. Ele pode ficar submerso por longos períodos sem que a pele enrugue, e nadar é muito mais fácil com resistência reduzida à água. No entanto, não há outros efeitos notáveis. Sentado na água, ele racionaliza que, como a Lula Sombra Fantasma é uma besta de baixo nível, é justo que a habilidade não seja muito poderosa. Ele decide que para obter melhores atributos, precisará economizar para comprar carne de bestas de nível superior, ou se tornar forte o suficiente para caçar bestas mutantes selvagens poderosas. A lembrança dos aterrorizantes ratos mutantes gigantes fortalece sua determinação, e ele cerra o punho, decidido a se tornar mais forte. Com menos de uma semana antes do início das aulas, a mãe de Lin Zixin e a família de Shen Qinghan decidem fazer uma viagem para estudar melhor sua nova afinidade líquida. Li Zixin sugere que vão à praia. Enquanto estão no oceano, Shen Qinghan treme e reclama que a água do mar está fria. Lin Zixin, no entanto, sente-se perfeitamente à vontade. Ele a incentiva a se acostumar e mergulha na água, nadando com uma velocidade incrível. Enquanto se move, seu sistema o recompensa com pontos de estatísticas por natação e mergulho. Da praia, uma nervosa Shen Qinghan o chama, pedindo que ele a ensine a nadar. Lin Zixin emerge da água, lembrando-se de repente que sua amiga de infância ainda não sabe nadar. Ele começa a ensiná-la pacientemente os conceitos básicos. Dado seu talento atlético mediano, ele presume que ela terá dificuldades. No entanto, Shen Qinghan o surpreende. Ela exclama animadamente que nadar é surpreendentemente fácil e que aprendeu imediatamente, mergulhando sem esforço. Ela nada graciosamente e emerge com uma expressão de choque. Surpreso que ela consiga mergulhar sem instruções, Li Zixin observa, atônito, enquanto uma estranha aura azul de água parece emanar dela. Após emergir, ela conta animadamente como a sensação é incrível. Ela nota que, embora abrir os olhos debaixo d'água normalmente cause ardência, ela não sente desconforto. Na verdade, acha a experiência agradável e refrescante. Suas palavras deixam Lin Zixin pensativo. Ele a observa nadar, achando a situação incomum. Ele raciocina que, mesmo com um talento natural para a água, não há como ela ter dominado todas as habilidades tão rapidamente. Seu aprendizado rápido simplesmente não é normal. De repente, uma realização o atinge. Ele se lembra do problema crônico de Shen Qinghan com enurese noturna. Quando nervosa, ele se pergunta se essa fraqueza é, na verdade, um sinal de uma poderosa afinidade inata com a água com a qual ela nasceu. A ideia o empolga. Ele se convence de que ela pode possuir algum tipo de corpo de cultivo especial, como um personagem dos romances de seus pais. Para testar sua teoria, eles continuam mergulhando. O desempenho dela o choca ainda mais, enquanto exploram um mundo subaquático. Ele nota que estão segurando a respiração por mais de 10 minutos, um feito incrível para uma iniciante como Shen Qinghan. Enquanto nadam, a expressão de Shen Qinghan muda subitamente. Um estranho som giratório começa a vibrar pela água ao seu redor. Ambos olham para cima, tentando encontrar a origem.
Eles emergem abruptamente e Shen Qinghan grita enquanto a água azul brilhante gira ao seu redor. Mais tarde, enquanto caminham pela praia, Li Ziqing pergunta o que aconteceu. Tremendo, ela explica que debaixo d'água continuava ouvindo sons estranhos e assustadores bem perto de seu ouvido. Ele a conforta e pergunta que tipo de sons eram. Ela diz que não conseguia entender a língua, mas era uma voz feminina que ecoava sem parar até que ela emergisse. Para ajudar Shen Qinghan a se acalmar, Lin Ziqing a leva de volta ao quarto do hotel. Mais tarde, ele pesquisa online sobre a estranha voz feminina, mas não encontra resultados. Inquieto e incapaz de dormir, ele usa sua energia inquieta para treinar. Enquanto realiza 1000 abdominais com peso, ele sente um súbito surto de poder. Uma notificação do sistema anuncia que seu trabalho árduo valeu a pena. Ele avançou para o nível comum 5. Surpreso, mas satisfeito, ele considera sua nova força. Ele percebe que no nível 5, é poderoso o suficiente para rivalizar com um rato mutante gigante adulto. Um brilho determinado aparece em seus olhos enquanto ele cerra o punho, confiante de que agora não é mais impossível despedaçar as bestas com as próprias mãos. Ansioso para testar seus novos limites, ele vai à praia deserta à noite. O aumento de estatísticas é imenso. Seu tempo nos 100 metros rasos caiu para apenas 3,64 segundos, e seu salto vertical aumentou para incríveis 6,98 metros. Para testar sua força, ele encontra um carro próximo e descobre que agora pode levantar o veículo de 1.600 quilos com uma mão. Com esse novo progresso, sua vida avança. As férias terminam e ele e Shen Qinghan começam o ensino médio na Shanghai High. No primeiro dia, eles chegam cedo para o dever de classe. 2 novas colegas de classe o reconhecem imediatamente, sussurrando animadamente sobre como ele é bonito e como são sortudas por estarem de serviço com ele. Embora surpreso que suas colegas o conheçam, algo ainda mais inesperado acontece. Simplesmente realizar o dever de classe aciona uma nova missão do sistema. A conquista exige completar 1000 tarefas cooperativas para um novo atributo biológico, animal social. Enquanto limpa a sala de aula com Shen Qinghan, ele se pergunta o que esse novo atributo fará. Como o ano letivo está apenas começando, ele aproveita a oportunidade para visitar o supermercado Mamute após a escola. Agora que desbloqueou o códex da Lula Sombra Fantasma, ele sabe que é hora de escolher um novo alvo para sua habilidade. Enquanto percorre a seção de carnes de bestas caras, seus olhos se fixam em um novo item. Em uma das vitrines refrigeradas está a cabeça embalada de uma águia gigante selvagem, com preço de 1.998 yuans por din. Um sorriso ansioso se espalha por seu rosto enquanto ele pega o pacote, tomando sua decisão. Esse será seu próximo alvo. A águia gigante selvagem é uma besta aberrante de nível superior à Lula Sombra Fantasma. Ela possui uma visão incrivelmente poderosa, 30 vezes mais forte que a de um humano normal, tornando-a uma caçadora formidável que pode capturar com precisão até as presas mais rápidas. De volta ao seu quarto, Lin Ziqing examina a carne de águia. Ele conclui que desbloquear seu códex é um objetivo válido, pois a visão aprimorada proporcionaria uma vantagem massiva em combate. Ele também observa que o preço de 1.000 Observation Yuans por din a torna uma das opções mais acessíveis. Ele coloca a mão na carne e uma energia azul o envolve enquanto seu sistema confirma que ele devorou um traço da essência vital da águia gigante selvagem, desbloqueando 1% de seu códex. Após alguns cálculos, ele percebe que, como um din de carne proporciona apenas 1% de progresso, ele precisará gastar mais de 200.000 yuans para desbloquear completamente o códex. Ele entende que o dinheiro dos prêmios dos torneios do ensino médio é muito maior do que no ensino fundamental. Com determinação renovada, ele decide que deve se esforçar mais nas competições para ganhar o dinheiro necessário para desbloquear o códex da águia gigante selvagem antes do segundo ano. Com o fim das férias de verão, a vida escolar de Lin Ziqing na Shanghai High começa. No primeiro dia, os professores se apresentam. O professor de artes marciais e tutor, o professor de modificação mecânica, o professor de fusão genética e o professor de sobrevivência na selva. Após suas apresentações, eles pedem que os alunos se apresentem. Vários alunos vão primeiro. Uma garota com cabelos longos roxos, Shu Yu Tong, diz que sua especialidade é nas artes. Ela é seguida por uma garota energética de cabelo rosa, Jong Iya, que compartilha seu amor por anime, cosplay e esportes. Em seguida, um garoto chamado Pong Hua Guang diz que gosta de jogar videogames em casa. Logo chega a vez de Shen Qinghan. Ser o centro das atenções a deixa extremamente nervosa. Com o rosto cordado, ela consegue dizer que seu nome é Shen Qinghan, que gosta de desenhar e pede a todos por sua orientação futura. Finalmente é a vez de Lin Ziqing. Sua apresentação é a mais curta e direta. Ele simplesmente se levanta e diz seu nome,
pedindo o apoio de todos. Após as apresentações, o tempo passa rapidamente. Uma nova colega de classe com cabelos castanhos se aproxima de Shen Tin-han, que parece surpresa. A garota pergunta a Shen Tin-han sua pontuação no vestibular. Shen Tin-han responde nervosamente que marcou 709 pontos, e em seguida pergunta à nova garota, Chu Rui, sua pontuação. Chu Rui fica impressionada, exclamando que a pontuação de Shen Tin-han é mais de 10 pontos superior à sua própria pontuação de 698. Chu Rui então pergunta sobre a parte de aptidão física, admitindo que marcou apenas 95 de 100. Essa pergunta deixa Shen Tin-han extremamente desconfortável. Ela gagueja que sua pontuação não foi tão boa, em pânico internamente porque sua pontuação de 79 foi tão baixa que quase não conseguiu entrar na classe de elite e se sente envergonhada demais para dizê-lo em voz alta. Não percebendo a deixa, a persistente Chu Rui continua tentando adivinhar se Shen Tin marcou 94 ou 93. Shen Tin-han, olhando para baixo envergonhada, diz quietly que foi ainda mais baixo. Chu Rui continua chutando pontuações na faixa dos 90, deixando Shen Tin ainda mais constrangida. De repente, uma mão bate na mesa entre elas, assustando Chu Rui. É Lin Zixin. Ele se inclina suavemente e pergunta à garota constrangida se pode adicioná-la no WeChat. Surpresa e empolgada por um garoto bonito estar dando atenção a ela, Chu Rui concorda ansiosamente. De seu assento, Shen Tin-han suspira aliviada, grata por Lin Zixin tê-la salvado da conversa constrangedora. Lin Zixin então se vira para outro colega de classe, Ryu, e também pede para trocar informações de contato. Após adicioná-los, ele cria um grupo de 4 pessoas no chat. Uma notificação do sistema imediatamente confirma que ele criou o grupo com sucesso, completando outra tarefa cooperativa. Seu progresso para a conquista de animal social agora está em 2 de 1000. Ele reflete que essa missão é surpreendentemente fácil. Após criar o grupo, os 4 novos amigos começam a se conhecer, e o revela que é da cidade vizinha de Nyuan e vem de uma prestigiada família de artes marciais que gerencia um dojo. Ele menciona orgulhosamente ter ficado em 8º lugar no concurso de artes marciais juvenis de Nyuan. Chu Rui compartilha que sua família possui uma rede de lojas de roupas, o que a torna rica. Após Lin Zixin e Shen Tin-han também compartilharem suas origens, os 4 rapidamente se tornam um grupo unido. Enquanto estão se sentindo à vontade, Yu pede aos outros para adivinharem quem é o aluno mais forte da classe. Chu Rui imediatamente aponta para Lin Zixin, supondo que deve ser ele, já que foi o maior pontuador no vestibular de todo o distrito. Isso choca Yu, que não fazia ideia de que seu novo amigo era tão bem sucedido. No entanto, Lin Zixin sugere humildemente que ser o maior pontuador não necessariamente torna alguém o mais forte. Ele revela um fato surpreendente. A diretora gastou muito dinheiro para recrutar 2 alunos excepcionalmente poderosos de Nyuan para a classe deles. Ele então aponta aos 2 alunos. O primeiro é um garoto de cabelo loiro, Wong Shuoyer, o terceiro colocado em Nyuan, que pode correr os 100 metros em 7,98 segundos. O segundo é um garoto grande e musculoso, Lu Geng, que tem uma força natural imensa e pode facilmente levantar uma barra de 300 quilos com uma mão. Shen Tin-han e Ryu ficam visivelmente impressionados e intimidados. Lin Zixin, por outro lado, permanece completamente calmo. Internamente, ele zomba de suas conquistas, sabendo que superou esses números ainda no ensino fundamental. Logo, o sinal toca novamente, e a próxima aula é para a distribuição de livros didáticos. Há 4 disciplinas principais para o semestre: artes marciais, fusão genética, modificação mecânica e sobrevivência na selva. Como Lin Zixin já havia estudado todo o material por conta própria, ele decide usar o tempo livre para encontrar um local isolado para treinar. Enquanto treina, seus pensamentos se voltam para ameaças maiores. Ele se lembra de que o perigoso culto do Deus Rato ainda está ativo. A polícia capturou apenas alguns hereges de nível inferior, mas o poderoso Rei Rato, seu líder, permanece foragido. Essa realidade sombria alimenta sua determinação. Ele cerra o punho, resolvendo aumentar seu poder o mais rápido possível e alcançar pelo menos o nível 6, um nível que ele acredita ser forte o suficiente para enfrentar até o Rei Rato. A primeira aula prática é de sobrevivência na selva. O professor, Shi Chun-be, reúne os alunos em uma área arborizada e pergunta se alguém sabe fazer fogo esfregando madeira. Yu murmura: é uma habilidade inútil. Para surpresa de todos, tanto Wong Shu quanto Lu Gan se apresentam e conseguem iniciar fogos usando o método primitivo. O professor fica impressionado e pergunta como eles aprenderam. Lu Gang explica que aprendeu em um acampamento de verão, enquanto Wong Shu diz que aprendeu sozinho assistindo vídeos online.
Após terminarem, Lin Zitin ensina facilmente a mesma técnica para seu pequeno grupo, e eles a dominam rapidamente. Mais tarde, na aula de artes marciais, o professor Yao Yuanfeng anuncia que ensinará uma técnica especial de respiração e cultivo. Mais uma vez, Wang Shuo e Lu Gang declaram em voz alta que já aprenderam a técnica, exibindo-se para a classe. Embora sua demonstração seja um pouco desajeitada, eles conseguem. Lin Zitin, que já conhece essas habilidades, decide manter seu perfil baixo. Assim, mais de um mês passa sem incidentes. Um dia, na aula de modificação mecânica, o professor Caio Fei anuncia um teste para verificar o progresso deles. Para motivá-los, ele revela prêmios em dinheiro para os 3 primeiros colocados, 888 yuans para o primeiro, 666 para o segundo e 333 para o terceiro. Os olhos de Lin Zitin brilham ao ouvir sobre o dinheiro do prêmio. Ele percebe que a recompensa do primeiro lugar é quase suficiente para comprar meio din da cara-carne de águia gigante selvagem. Com todos motivados, a classe começa o exame. Coincidentemente, o professor de fusão genética Liu Duren tem a mesma ideia e também anuncia um exame surpresa com a mesma estrutura de prêmios. Após os 2 exames difíceis, os alunos estão exaustos. Ryu desaba em sua carteira gemendo. Os outros alunos reclamam da dificuldade das questões. Uma garota lamenta que esperava tirar 90, mas ficaria feliz com uma nota de aprovação de 60. Enquanto todos reclamam, Wang Shuo e Lu Gang começam a se gabar casualmente. Lu Gang pergunta a Wang Shuo como ele se saiu. Wang Shuo responde confiantemente que deve tirar 95, pois só teve dificuldade com a última parte da questão final. Lu Gang concorda despreocupadamente, dizendo que está na mesma situação e também espera um 95. Ouvindo a troca arrogante deles, Ryu os encara, cerrando os punhos de raiva e pensando em como gostaria de socá-los. O professor anuncia os resultados do teste de modificação mecânica. Ele lê as pontuações, revelando que Guan Yin obteve 52 pontos, enquanto Shen Qinghan passou com 61. Shen Qinghan desanimadamente a Lin Zitin que passou, e ele a parabeniza pelo seu esforço. O professor continua anunciando. Ryu obteve impressionantes 88 pontos. Seus amigos o elogiam e ele responde humildemente que foi apenas sorte, prometendo pagar um jantar com seu prêmio de terceiro lugar de 333 yuans. Em seguida, o professor confirma que Lu Gang e Wang Shuo marcaram 95, como previram, elogiando-os por estarem a apenas uma questão de uma pontuação perfeita. Wang Shuo afirma confiantemente que com mais 10 minutos poderia ter resolvido o problema final, e Lu Gang concorda. Ouvindo-os se gabarem, Ryu fica frustrado, mas se consola com o pensamento de que o terceiro lugar ainda é dele. No entanto, o professor revela um resultado chocante. Apesar da dificuldade do teste, um aluno alcançou uma pontuação perfeita, Lin Zixin, com 100 pontos. Wang Shuo e Lu Gang ficam atônitos, gritando: "O resultado é absurdo!" O resto da classe explode em aplausos. Até mesmo um derrotado Ryu se junta, reconhecendo que Lin Zitin está em outro nível. Shen Qinghan e Shu Hui celebram sua vitória como a glória de Xangai. Ignorando os elogios, o foco de Lin Zitin está no prêmio. Ele levanta a mão e pergunta ao professor Kai quando o prêmio de 888 yuans pelo primeiro lugar será distribuído. O professor promete enviá-lo mais tarde, achando internamente estranho o foco intenso de Lin Zitin no dinheiro. Uma hora depois, os resultados do exame de fusão genética são anunciados. O professor Kai Yuan lê as pontuações. Desta vez, a dupla de Yuan não se saiu tão bem. Lu Gang marcou 81 e Wang Shuo 83. Embora ainda sejam boas pontuações, eles estão claramente desapontados. Em contraste, Shen Qinghan alcança um excelente 78, colocando-a entre os 5 primeiros, e ela comemora com Shu Hui. Para o choque de seus colegas, Lin Zitin mais uma vez garante uma pontuação perfeita, ganhando outro prêmio sem esforço. Essa segunda vitória esmagadora é um grande golpe para a confiança de Ryu, Wang Shuo e Lu Gang, que ficam desmoralizados. Incapazes de aceitar a derrota, Wang Shuo e Lu Gang questionam como alguém poderia obter nota máxima em um teste tão difícil, sugerindo abertamente que Lin Zitin deve ter sabido as respostas com antecedência. O professor Kai Yuan Fei imediatamente refuta a acusação, afirmando firmemente que é impossível. Ele explica que desenhou pessoalmente cada questão e que as respostas não estão disponíveis online, tornando a trapaça impossível. Os dois ficam sem palavras. Seus colegas não são tão gentis. Ryu e Chu Hui riem, zombando de Wang Shuo e Lu Gang por serem maus perdedores. Ryu chama de desgraça para a cidade de Niuan, e Chu Hui acrescenta que pessoas incultas e feias sempre causam mais problemas. Após o almoço, o exame prático de sobrevivência na selva começa. O professor Shi Chun-bei
explica que as recompensas são as mesmas, com prêmios em dinheiro para os 3 primeiros. O exame tem 3 partes: escalada, natação e fazer fogo por fricção. Tendo sido derrotados nos testes acadêmicos, Wong Shuo diz a Lu Geng que eles devem se redimir nos exames práticos. Lu Geng concorda, e ambos encaram Lin Zitin, jurando esmagá-lo e lavar sua vergonha. O exame começa com a escalada, onde a velocidade determina o vencedor. Como esperado, as habilidades físicas superiores de Lin Zitin permitem que ele domine facilmente. Ele escala a parede de rocha com uma velocidade incrível, deixando a dupla de Niu An muito atrás para garantir o primeiro lugar. O evento de escalada em árvore termina da mesma forma. Lin Zitin novamente fica em primeiro, enquanto um derrotado Wong Shuo reclama que nem conseguiu ver sua sombra. Enquanto Lin Zitin se destaca, ele nota que sua verdadeira preocupação é com Shen Qinghan. Como esperado, ela tem dificuldades com a escalada e termina em último. No entanto, ele não está preocupado, sabendo que seu verdadeiro talento está na água e confiante de que ela recuperará a confiança durante o segmento de natação. A próxima parte é o segmento de fazer fogo. Com os olhos no dinheiro do prêmio, Lin Zixin sabe que deve continuar esmagando a dupla de Niu An. Ele começa a tarefa com foco e velocidade intensos, conseguindo criar um fogo em apenas 58 segundos. Wong Shuo e Lu Geng observam em total descrença, imaginando como ele pode ser tão rápido em tudo, perplexos com sua velocidade insana de mãos. A parte final do exame de sobrevivência na selva foi a natação. Desta vez, foi a vez de Shen Qinghan brilhar. Aproveitando sua afinidade natural com a água, Shen Qinghan nadou com uma velocidade incrível, esmagando facilmente a dupla de Niu An e desferindo outro golpe pesado em sua confiança já abalada. Wong Shuo ficou em descrença, incapaz de entender como Shen Qinghan poderia de repente exibir um poder tão explosivo na água, concluindo que devia estar alucinando. Após o exame, um derrotado Wong Shuo e Lu Geng permaneceram completamente silenciosos por um longo tempo. No entanto, o silêncio deles durou apenas até o almoço. À tarde, o exame final de artes marciais começou. O professor, Yao Yuanfun, anunciou que era hora de testar o progresso deles com uma competição de sparring. Os 3 primeiros colocados receberiam prêmios, motivando a classe. Para Wong Shuo e Lu Geng, isso reacendeu sua esperança. Cheios de determinação, eles resolveram recuperar seu orgulho. Raciocinaram que esta era a aula de artes marciais, onde preparo físico e técnica de combate realmente importavam. Acreditavam que, se Lin Zixin fosse fraco em artes marciais, suas outras pontuações seriam irrelevantes. Antes do sparring, o professor fez todos realizarem um teste físico como aquecimento, medindo a corrida de 100 metros, levantamento de barra com uma mão e salto vertical. Lin Zixin, segurando-se para não ser muito chamativo, ainda assim apresentou um desempenho incrível. Ele correu os 100 metros em 7,78 segundos e levantou uma barra de 330 quilos com uma mão. Seu salto vertical foi de 2,18 metros e ele facilmente conquistou o primeiro lugar em todos os 3 eventos, garantindo superar a dupla de Niu An por uma margem pequena. Eles ficaram, mais uma vez, em total choque. Wong Shuo não conseguia entender como Lin Zixin podia ser mais rápido, enquanto Lu Geng estava perplexo com como alguém que não parecia musculoso podia ser tão forte. Tentando se recompor, Wong Shuo lembrou a Lu Geng que falhar no teste físico não significava que perderiam no sparring, pois o combate real também exigia técnica. Eles se convenceram de que sua técnica superior lhes dava uma chance. Após o teste, todos se dirigiram à área de duelos para as partidas de sparring. Ansioso para completar sua conquista de sobrevivência do mais apto, Lin Zitin entrou no ringue primeiro. No entanto, alguns sua demonstração avassaladora, ninguém ousou desafiá-lo. Até mesmo Wong Shuo e Lu Geng hesitaram, preferindo observar primeiro. Vendo o impasse, o professor interveio. Ele chamou um aluno chamado Lui e ordenou que ele lutasse com Lin Zitin. Os dois se enfrentaram, mas a luta terminou antes mesmo de começar. Para economizar tempo, Lin Zitin acabou com a luta instantaneamente com um único soco devastador que fez Lui voar. Ele então passou rapidamente pelo resto de seus oponentes, derrubando cada aluno da classe com a mesma eficiência brutal. Assistindo a isso, Wong Shuo e Lu Geng ficaram em total desespero. Wong Shuo percebeu com horror que Lin Zixin era muito mais forte do que imaginavam e provavelmente não estava dando tudo de si durante o teste físico. Ele se perguntou como alguém poderia competir com um monstro assim. Justo quando seus espíritos estavam destruídos, Ryu de repente pula no ringue, gritando o nome de Lu Geng. Ele aponta para Lu Geng, declarando que está aquecido e no auge, desafiando-o para uma luta. Ansioso para descarregar sua frustração, Lu Geng aceita prontamente. Ele raciocina que, embora não esteja confiante contra Lin Zixin,
certamente pode derrotar Ryu e jura esmagá-lo em 30 segundos. Com um grito de batalha, Ryu avança, e os dois trocam golpes rápidos. No entanto, a luta é decidida pela clara diferença em seu poder. Lu Kang facilmente agarra o chute de Ryu, usa sua força superior para girá-lo e depois o arremessa para fora do ringue. Ryu cai com força, derrotado e vomitando. De pé vitoriosamente, Lu Kang olha para seu colega derrotado. Ele oferece um elogio indireto, reconhecendo que a técnica física de Ryu é a melhor da classe, mas conclui com arrogância que ele ainda é melhor. Após sua vitória, Lu Kang se vira e vê Lin Zitin se aproximando. Lin Zitin calmamente o desafia para um sparring. Internamente, ele vê isso como uma chance perfeita para progredir em sua missão de conquista. Recém-saído de sua vitória e cheio de confiança, Lu Kang sorri e aceita, declarando que não tem medo. Lu Kang imediatamente parte para o ataque com um soco poderoso. No entanto, a diferença em suas habilidades é evidente. Lin Zitin se move com uma velocidade ofuscante, esquivando-se do ataque sem esforço e deixando imagens residuais. Antes que Lu Kang possa registrar o que aconteceu, Lin Zitin contra-ataca com um chute rápido. O golpe poderoso acerta diretamente as costas de Lu Kang, e ele é enviado voando para fora do ringue, derrotado em um único golpe. Com ambos os membros da dupla de Niwan completamente derrotados, os outros alunos começam a provocar o último que ainda está de pé. Eles gritam para Wang Shuo, perguntando se ele vai vingar seu amigo caído, e dizendo que o orgulho de Niwan agora repousa inteiramente em seus ombros. Eles zombam dizendo para ele não fugir. Irritado, Wang Shuo retruca a multidão para calarem a boca, alegando que já estava planejando lutar. Ele corre para o ringue para enfrentar Lin Zitin. Enquanto está diante de seu oponente esmagadoramente poderoso, ele fortalece sua determinação, dizendo a si mesmo que o que está destinado a acontecer acontecerá, e ele deve encontrar uma maneira de derrotar. Determinado a vencer, Wang Shuir grita que vai com tudo e avança contra Lin Zitin com um ataque furioso. No entanto, seu esforço é em vão. Lin Zitin para o soco sem esforço com uma mão e contra-ataca com um único golpe devastador que faz Wang Shuo voar de cabeça para baixo. Ele cai com força no chão do ginásio, desacordado e espumando pela boca, derrotado tão facilmente quanto todos os outros. Com a dupla de Nan Yuan neutralizada, Linda prossegue para derrotar sistematicamente o resto dos garotos da classe, um após o outro, com a mesma eficiência sem esforço. Após derrotar todos os alunos masculinos, ele verifica seu sistema. Ele nota que, de acordo com as regras de conquista de sobrevivência do mais apto, derrotar a mesma pessoa várias vezes conta apenas uma vez. Isso significa que suas únicas adversárias restantes na classe são as garotas. Ele se pergunta se alguma delas estará disposta a lutar com ele. Para sua completa surpresa, as garotas estão mais do que dispostas. Uma multidão de suas colegas de classe se reúne, orando e fazendo gestos de coração, todas querendo uma chance de enfrentá-lo. A primeira a se voluntariar é Chu Yutong, que levanta a mão animadamente e o desafia. Ela pula no ringue e ataca com uma velocidade e agilidade surpreendente. No entanto, Lin Zitin está em outro nível. Ele esquiva facilmente do ataque, deixando-a comentar sobre sua velocidade incrível. Ela aterrissa graciosamente, desapontada por ter chegado tão perto, mas não conseguir nem tocá-lo. Inesperadamente, após a derrota de Chu Yutong, as outras garotas também se voluntariam para desafiá-lo uma a uma. Claro, Lin Zitin se contém consideravelmente ao enfrentar as garotas. Seu objetivo principal não é machucá-las, mas simplesmente vencer as lutas oficiais e completar sua conquista o mais rápido possível. Logo, Lin Zitin termina de lutar com todas as garotas de sua classe. Embora tenha derrotado todos os alunos com sucesso, ele ainda está longe de completar sua tarefa de conquista. Ele fica um pouco desapontado, mas seu humor muda rapidamente quando seu professor, Yao Yuanfang, anuncia uma boa notícia. O professor elogia a classe e diz que, como alunos de elite, eles devem aprender a desafiar aqueles acima deles. Ele então anuncia que em um mês a classe deles desafiará a classe regular mais forte do segundo ano, e espera que eles estejam prontos. Lin Jiken, que estava frustrado com a falta de oponentes para acelerar sua conquista de sobrevivência do mais apto, fica exultante. Um novo confronto foi entregue diretamente à sua porta, uma verdadeira bênção. Após o professor liberar a classe, um Lug Gang recém-humilhado se aproxima de Lin Chan. Ele admite que subestimou a escola e declara que a partir de agora considerará Lin Zichen seu rival pelos próximos 3 anos. Lin Zichen percebe que, com o plano do professor de desafiar constantemente outras classes, completar sua conquista em 1 ano pode não ser impossível. Wang Shuir também o confronta, prometendo lavar a humilhação de sua derrota antes de se formarem.
Nizikin, no entanto, está mais focado nos benefícios práticos. Ele calcula que ganhou mais de 3.000 yuans apenas com os prêmios do exame. Isso o anima, pois agora pode usar esse dinheiro para comprar mais carne de fera. Ele cerra o punho, ignorando completamente a dupla de Non-Yuan, que fica furiosa com sua dispensa arrogante. Naquela noite, de volta ao seu quarto, ele considera a sua situação financeira. Embora tenha ganhado algum dinheiro com as recompensas, ainda está longe de ser suficiente para comprar toda a carne de fera que precisa. Para ganhar mais dinheiro, ele decide seguir os passos de seus pais e se registra como autor de novelas na web, começando sua jornada de escrita. Graças à sua raiz celestial de sabedoria, sua escrita é excepcional. Na manhã seguinte, ele encontra um convite de contrato da plataforma Uiwen em suas mensagens. Após assinar o contrato, uma notícia daquele mesmo dia chama sua atenção. O relatório é sobre um incidente aterrorizante ocorrido há apenas 2 horas. Um rato mutante gigante atacou uma instalação de armazenamento a frio de carne congelada nos arredores da cidade. O relatório de notícias detalha o ataque horrível. O rato mutante tinha mais de 5 metros de comprimento e era tão poderoso que mordeu um ciborgue que respondia ao ataque ao meio. Em um ato final de desespero, o ciborgue capturado ativou seu núcleo de energia reserva oculto para se autodestruir, levando o inimigo junto. A explosão resultante foi massiva, explodindo o rato mutante gigante em pedaços no local. Ao ler a notícia, Nizikin fica horrorizado. Ele olha para uma imagem de um rato monstruoso, imaginando com crescente temor quantos outros desses ratos mutantes gigantes estão escondidos na cidade de Xangai. Ele também questiona onde criaturas tão enormes poderiam estar se escondendo. O dia da sessão de sparring contra a classe regular mais forte do 2º ano chega, e os alunos se reúnem no ginásio de Xangai. Antes da partida, o professor Yao Yuanfan realiza uma reunião de estratégia com seus melhores lutadores. Ele os alerta que, embora seus melhores lutadores sejam fortes, a classe adversária é mais forte no geral e provavelmente usará táticas defensivas para desgastá-los. Ele ordena que terminem suas lutas o mais rápido possível. Assim que a reunião termina, Lin Zixin corre para o ringue. Ansioso para derrotar o maior número possível de novos oponentes para completar sua conquista de sobrevivência do mais apto, ele se voluntaria para ir primeiro. Sua oponente, uma garota alta com cabelos loiros longos da classe do 2º ano, entra no ringue. Ao ver contra quem está lutando, ela imediatamente reclama com seu professor, apontando que a classe de elite enviou seu lutador mais forte primeiro. Ela afirma ser a aluna mais fraca de sua própria classe e questiona como ela deveria lutar contra ele. Ao ouvir isso, o professor Yao Yuanfan vai até o professor adversário, um homem mais velho que ele chama de Irmão Fan. Ele o acusa furiosamente de quebrar as regras não ditas do sparring de classes, que determinam que os alunos mais fracos devem lutar primeiro. Ele exige saber por que o outro professor enviou seu aluno mais forte para lutar na primeira partida. Para resolver a disputa, o professor Yao ordena que Lin Zixin desça do palco, dizendo que ele pode ir depois e que os alunos mais fracos devem ir primeiro. Lin Zixin concorda relutantemente e desce. O professor então aponta para Zhong Yijia e diz a ela para ir primeiro, mas ela é pega desprevenida e protesta que não está pronta. Vendo uma oportunidade, Shen Yinhan dá um passo à frente. Ela se voluntaria para lutar, dizendo ao professor Yao que, como ela é a mais fraca, deveria ser a primeira a ir. Shen Yinhan entra nervosamente no ringue para enfrentar a garota loira alta, claramente intimidada. Das laterais, seus colegas de classe, incluindo Shu Hui e Ryu, começam a gritar alto, incentivando sua amiga Han Han. No entanto, a pressão repentina só deixa Shen Han ainda mais nervosa. A partida começa, e a garota loira ataca imediatamente com um soco poderoso, que Shen Yinhan consegue bloquear. Apesar de estar em desvantagem, Shen Yinhan está determinada. Ela sabe que não pode vencer, mas resolve resistir o máximo possível, adotando uma estratégia puramente defensiva para drenar a resistência de sua oponente. Seu plano se mostra surpreendentemente eficaz. 3 minutos depois, a garota loira está respirando pesadamente. Surpresa com a resistência de Shen Yinhan, ela percebe que, se a luta continuar, ela ficará sem energia e decide que deve terminar a partida rapidamente. Ela avança com um soco final decisivo. O golpe acerta e Shen Yinhan é derrubada no chão, derrotada. Ao se levantar, ela está visivelmente envergonhada. O professor Yao Yuanfang elogia seu desempenho. Ele dá a ela um sinal de positivo, dizendo que ela foi ótima e que sua estratégia defensiva foi muito inteligente. Lindy Chan também a conforta, acariciando sua cabeça gentilmente. Ele diz que ela se saiu bem, resistindo por mais de 3 minutos contra uma sênior com 1 ano a mais de treinamento e que ela fez um grande progresso. Reassegurada, Shen Yinhan olha para ele com um sorriso feliz.
Após a derrota de Shen Yinghan, outra colega de classe com cabelos castanhos da classe de elite entra no ringue. Vendo que sua oponente sênior está ficando sem resistência após a partida anterior, ela vê uma oportunidade e avança para atacar. Ela desfere um chute poderoso, mas a sênior mais experiente esquiva facilmente do golpe e contra-ataca com um soco rápido no rosto. A garota de cabelos castanhos é rapidamente dominada e imobilizada no chão, onde grita de dor e é forçada a se render. De pé sobre sua oponente derrotada, a sênior pergunta zombeteiramente se ela estava subestimando a classe regular ao atacar tão imprudentemente. Ela continua a provocá-la, dizendo que, embora ela possa não ter seu talento, treinou por 1 ano a mais. Ela a dispensa, dizendo para voltar e lutar novamente depois de treinar por mais 1 ano. Nesse momento, Shu-Hui dá um passo à frente. Cheia de determinação, ela declara que vingará Shen Yinghan e esmagará a sênior. Shu-Hui se mostra uma lutadora formidável. Ela derrota facilmente sua oponente sênior com um único soco poderoso. Das laterais, Shen Yinghan tosse entusiasticamente, gritando o quão incrível Shu-Hui foi. Li Yichan diz a Shen Yinghan que ela também foi incrível, explicando que a vitória de Shu-Hui foi fácil apenas porque Shen Yinghan esgotou a resistência da sênior primeiro. Shen Yinghan sorri feliz. 2 horas depois, a sessão de sparring continua e a classe de elite empatou o placar. O professor Yao Yuanfan se aproxima do professor do 2º ano, irmão Fan, e o provoca, apontando que a classe dele tem apenas 4 lutadores restantes e que ele está confiante de que sua classe vencerá a aposta. No entanto, ele se vira para seus alunos e os adverte para não ficarem complacentes. Ele declara que a verdadeira força de sua classe está nos 4 melhores lutadores, Lin Zitin, Wong Shou, Lu Gang e Ryu. O verdadeiro confronto está apenas começando. Seguindo a declaração de seu professor, Yu é ordenado a subir ao ringue em seguida. Ele estala os dedos com um olhar determinado e entra no ringue com uma pose dramática que faz o chão tremer. Ele assume uma postura de luta e pergunta teatralmente ao seu oponente sênior se ele está preparado para enfrentar seus punhos, que ele afirma estarem sedentos por batalha. O sênior, um garoto de cabelos castanhos, sorri e diz a Yu para não ser tão infantil e excessivamente dramático. Irritado, Yu ataca imediatamente com um chute rápido, fazendo o sênior cair derrotado no chão. De pé sobre seu oponente caído, Yu o zomba, questionando de onde ele tirou a confiança para agir tão durão com um nível de habilidade tão baixo, chamando-o de lixo. Enquanto Ryu celebra sua vitória, outro sênior mais formidável com cabelos tingidos de roxo entra no ringue com passos pesados. Ele encara Ryu, chamando-o de arrogante por suas provocações. O sênior avança imediatamente com um soco poderoso, prometendo ensinar ao seu oponente júnior um pouco de intensidade. Para o choque do sênior, Ryu se move com uma velocidade incrível, esquivando-se do ataque sem esforço. Ryu contra-ataca com um chute poderoso que faz o sênior voar, nocauteando-o. Vendo sua vitória impressionante, Shu-Hui e Shen Yinghan explodem em aplausos, gritando palavras de incentivo para Ryu. Impulsionado por seu sucesso, Ryu entra em uma sequência de vitórias incrível, derrotando vários outros oponentes em rápida sucessão. Após derrubar 5 lutadores consecutivos, Ryu fica exausto, respirando pesadamente. Apesar de sua fadiga, ele mantém uma expressão corajosa e grita desafiadoramente pelo próximo oponente, vangloriando-se de que ainda pode enfrentar mais 10. No entanto, está claro que ele está ficando sem resistência. Sua impressionante sequência termina quando ele é derrotado por seu 6º oponente. Com Ryu eliminado, a situação parece crítica para a classe de elite. Eles agora estão reduzidos a seus últimos 3 lutadores. Enquanto a classe do 2º ano ainda tem 13 membros restantes, Wong Shou-Ye é o próximo. Ele libera todo o seu poder, entrando em uma sequência de vitórias incrível e derrotando sozinho 10 oponentes em uma enxurrada de chutes e socos furiosos. No entanto, a longa série de batalhas cobra seu preço. Durante sua 11ª luta, Wong Shou finalmente fica sem resistência e é derrotado. Seguindo-o, está Liu Gang, que rapidamente despacha mais 2 dos melhores lutadores do time adversário em menos de 10 minutos, deixando os oponentes com apenas um lutador restante. O professor Yao Yanfeng sugere presunçosamente que o professor do 2º ano, Irmão Fan, deveria simplesmente se render. Irmão Fan, no entanto, permanece imperturbável. Ele sorri e chama seu último aluno, Wong Jinyi, dizendo que é a vez dele. Um novo desafiante dá um passo à frente, um aluno enorme e acima do peso que se eleva sobre Liu Gang. Apesar do tamanho intimidador de seu oponente, Liu Gang não se impressiona, desprezando-o como apenas um gordo um pouco maior. Ele avança para atacar, confiante de que pode vencê-lo. Ele acerta um soco poderoso na barriga massiva de Wong Jinyi, mas para seu choque, o golpe não tem efeito.
ele sente como se tivesse socado borracha sólida. Ele tenta novamente, desferindo uma rápida enxurrada de socos, mas todos os seus ataques são absorvidos inofensivamente pela espessa camada de gordura de seu oponente. Logo, Lugang está ofegante e exausto, percebendo que seus ataques são inúteis. Seu oponente, que não se moveu 1 centímetro, olha para ele com uma expressão calma. Ele pergunta se Lugang terminou, porque agora é a vez dele. Antes que Lugang possa reagir, Wong Jinhee o agarra pelo pescoço com uma força incrível. Com um único movimento sem esforço, ele joga Lugang para fora do ringue, garantindo a vitória e deixando a classe de elite com apenas um lutador restante. Chocado com um lutador tão poderoso, o professor Yao Yuanfin exclama que não se lembra da classe do 2º ano ter um aluno tão forte. O professor adversário, Irmão Fan, sorri e explica que Wong Jinhee é um novo aluno transferido que chegou neste semestre. Ele então lembra presunçosamente o professor Yao sobre a aposta, dizendo que parece que ele vai perder e terá que pagar o jantar para toda a classe adversária. Percebendo que foi enganado pela arma secreta de seu rival, o professor Yao cerra o punho em frustração. Preocupado que nem mesmo Lin Zitin possa derrotar esse monstro, apesar de suas dúvidas, ele mantém uma expressão corajosa para seu último aluno. Ele coloca a mão no ombro de Lin Dichan e diz que é a vez dele, incentivando-o a apenas fazer o seu melhor e não se preocupar muito em vencer, pois a experiência será valiosa. Lin Dichan simplesmente sorri e tranquiliza seu professor de que ele vencerá, deixando o homem sem palavras. Quando Lin Zitin entra no ringue, Wong Jinhee o olha com desdém. Ele descarta seu oponente como parecendo bastante fraco para ser o último trunfo de sua classe. Das laterais, Shen Han, Shu Hui e as outras garotas da classe de elite gritam insultos para Wong Jinhee, chamando-o de gordo arrogante e torcendo para que Lin Zitin ensine uma lição ao porco morto. Irritado com as provocações, Wong Jinhee decide oferecer uma vantagem. Ele diz a Lin Zitin que ficará parado e permitirá que ele dê 10 golpes grappling. Ele explica que não quer que Lin Zitin e suas pequenas fãs reclamem depois que ele estava apenas intimidando um oponente menor. Lin Zitin aceita a oferta com prazer. Wong Jinhee diz para ele vir com toda a sua força. Sem hesitação, Lin Dichan desfere um único soco devastador na barriga massiva de seu oponente. A força do golpe é tão imensa que faz o enorme Wong Jinhee girar pelo ar antes de cair com força no chão, nocauteado. Ambas as classes ficam em silêncio atônito, que é rapidamente quebrado por um grito emocionado e cheio de lágrimas da classe de elite, enquanto eles celebram a incrível vitória de Lin Jixin. Alguns momentos depois, Wong Jinhee começa lentamente a recuperar a consciência. Completamente desorientado, ele murmura grog, perguntando onde está e o que acabou de acontecer, dizendo que o resultado foi completamente ilógico e não científico.